123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. E ele é super dinâmico, super... Ai, começamos aqui o nosso podcast da Vida Fit. Sejam muito bem-vindos, né? Eu sou Lite Fernandes. Eu sou Idalene Rocha. Nós estamos aqui com uma convidada incrível, sensacional, extraordinária. Elite, né? Eu não vou falar o currículo dela, gente, porque ó, a gente vai fazer um podcast só pra falar o currículo dela. De tão grande que é, né? Verdade. Professora Paula, que é nutricionista, né? Coordenadora lá da UCDB. Exatamente. Do curso de nutrição, né? Seja bem-vinda. E agora de tecnologia em gastronomia. Você viu? Mas isso. Que delícia! Maravilha. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu gostaria de... Na verdade, a gente começa... É sempre no final, né? Que a gente pede pro convidado chamar o pessoal, fala, se inscreva no canal, curte, compartilha. Dá uma de blogueira agora, vai. Então, gente, inscreve no canal, curte, compartilha, porque é muito legal. Gostei. É bom dar esse recado logo no início, depois a gente tá no final também, depois eu né? esqueço, né? Adianta, não sou boa pra isso. Paula, eu quero te conhecer um pouquinho antes da nutrição chegar na sua vida, né? De onde você veio, de onde surgiu a Paula. Ah, sim, é legal, né? Eu digo assim Você não é que... de Campo Grande? Não, eu falo assim que a gente não... Você é simpática. Não fala assim, que meu gente. filho é Campo Grandense. É que todo mundo que vem aqui fala isso. Mas é que eu falo assim, eu falo assim que Puxa só um a pouquinho, profissão... Pode puxar. Isso, fica à vontade. Eu falo assim que é a profissão que nos escolhe, não é por acaso que a gente escolhe uma profissão. Então eu nasci em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, mas aí foi a divisa do estado, lembro, em 78, meus pais vieram para poder tentar melhores coisas, né, porque o estado estava recém-dividido, então tinha muitas oportunidades, então eles vieram para cá. Então a minha infância, a minha escolaridade, tudo mais foi aqui. Você veio com quantos anos pra cá? Eu vim pra cá com 5 anos. 5 aninhos. Então eu vim pra cá, daí fui morar ali em Cabreúva, Planalto, e fiquei ali onde meus pais moram até hoje, uma vida inteira. Mudou muito o bairro, de certo, né? De faz amigos tempo. por ali, então, muitos amigos foram pretos ali. Eu estudei primeiro, quando eu cheguei aqui, meus pais foram procurar escola, né? Estavam meio perdidos ainda, né? E colocaram eu no Visconde de Cairu, que era um colégio que tinha, sabe aquele colégio que tem ali na Antônio Maria Coelho? Um colégio de japoneses, de 2006 e tudo Eu mais. sei que tem eu esqueci o nome, mas é naquela Como eu avenida estou em principal. Campo Grande 5 anos só, então... Tá pouquinho tô um pouquinho ele tempo. passou com a lojas lá direito, lá da Associação Nipônica, que antigamente era a Associação Nipônica ali, da Seixinoye na frente. Ah, agora me localizei. Aham. E aí eu estudei lá o prézinho, porque ele colocou minhas irmãs na auxiliadora e a gente achava que não tinha prézinho na auxiliadora, né? Então eu estudei lá. Por falta de informação mesmo. Informação mesmo, Sim. porque chegou ano tava tudo desinformado. E naquele ano, olha que lindo, eu ganhei um prêmio de melhor aluna do colégio. Olha que bonitinho. Olha que Você já legal. deixou destaque aí, né? Não, Você tá já vendo? Desde descobriram que eu sempre. falava demais. Porque eu era muito rápida, muito esperta, muito faladeira. Inclusive, eu vi na bio do seu Instagram, tá escrito muito tagarela, né? Tagarela. Olha, vocês Gente, não podem ficar juntas, tamo não. juntas, hein? Não pode, Tamo vai dar juntas. briga. E aí, assim, vinham gente do Japão, né? Vinham muitas pessoas que tinham recente chegado do Japão e as crianças não sabiam falar. E aí a professora dava tarefa, então quando ela acabava a tarefa do quadro, eu já tinha acabado também. Então eu falava assim, e agora? O que eu posso fazer? E eu começava a conversar e atrapalhava todo mundo. Meu Deus. Aí ela colocava eu junto com essa japonesinha, que não falava nada da língua e ninguém conseguia conversar com ela, porque pai, mãe, vó, todo mundo era japonês, eles não conseguiam, aí estavam começando, né, com dificuldade. Sim. E disse que eu no final do ano ganhei um prêmio porque eu ensinei ela a falar português, né, lógico, no mínimo ela falou assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Olha aí, gente, as vantagens de ser tagarela, tá vendo? Isso. E assim foi a minha vida inteira de escolar, foi uma vida inteira de
uma pessoa que conversava demais. Sempre se Mas eu sempre destacando fui na muito boa escola. aluna, sempre fui muito boa aluna, sempre fui muito esforçada. E aí, quando chegou na época de faculdade, de prestar vestibular e tudo mais, eu lutava contra o peso desde a infância. Meus pais são diabéticos há muito tempo, né? E eu sempre briguei com a balança. E até o que eu brigava com a balança nem era o que é talvez o preciso hoje, né? Mas eu brigava com a balança e tudo mais. Então eu lembro que eu queria alguma coisa nesse sentido. Eu já era atleta, na época eu era karateca, fazia karatê e tudo mais, sempre no esporte para poder manter meu peso. Mas era uma Você procurou luta. esporte por conta disso? Ou foi os Não, pais que porque de eu gostava repente esporte, induziram ali? Porque eu era muito ativa, acho que eles falavam, né? Vai fazer qualquer coisa. Né? Mas assim, na sua Pra infância, poder você gastar teve, energia. você teve aquele sonhozinho de criança que geralmente, quer ser professora, quer Eu queria ser dançar balé? aeromoça. Aeromoça. Eu Tudo a achava ver. lindo ser aeromoça, eu achava que eu queria ser aeromoça. E aí, não foi rolou. atrás? Nem Não... fui atrás, porque daí foi chegando essa época, então fazendo atividade física e tudo mais, eu comecei a querer ser professor de educação física, né? Porque eu já fazia o karatê há muito tempo, então eu pensava, para eu ter um estúdio de karatê, para eu ter um negócio de karatê, eu vou ter que fazer a faculdade de educação física. Mas ali no terceiro ano a gente foi fazer no segundo ano, fui fazer aqueles testes psicológicos, Vocacionais, né, né? para saber, né, ali no Dom Bosco, tudo. Eu já Nesse fazia- momento você queria educação física ou você ainda estava Queria, mas perdida tava porque perdida, queria não sabia. fazer? Todo mundo sabia o que queria desde a infância, eu nunca sabia, eu falava que eu não sabia o que eu queria. Eu também. E aí eu brinco que na faculdade que eu falo exatamente isso, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu prestei vestibular para publicidade, propaganda e marketing, comunicação social, nutrição, educação física. E eu não fiz para direito porque eu sabia que eu ia passar, porque era na FUC-Max, não era CDB1. Você sabia que você ia passar. E aí meus pais não iam deixar, porque parte dos vestibulares era fora daqui. Então eu falava, se eu passar aqui, eles não vão me deixar ir embora. Então eu não prestei o da particular daqui. Sim. E aí, nessa que eu sabia exatamente, né? Olha tanto de coisa, tanta opção, eu passei para nutrição na faculdade de Prudente. E os das federais não saíram. Teve greve, começou a enrolar e tal. O que eu hoje penso que foi uma coisa boa, porque quando eu cheguei na Universidade de Prudente, de nutrição, eles tinham aquela acolhida que a gente faz no CDB hoje. Que hoje a gente chama de trote, não é não? Uma acolhida que eles explicavam o que era o curso, com o que a gente podia trabalhar, o que a gente ia fazer da vida, porque eu escolhi o curso de nutrição no guia do estudante, porque eu achava assim, puxa, que legal, vai cuidar da alimentação, vai dominar o mundo. Quem que não come várias vezes por dia? Tem tal? muita gente que vai fazer o vestibular nesse sentido, né? Tem a outra entrevistada que foi a Carol, né? Isso. Ela foi fazer Psicologia. estética. Estética, é verdade. E ela falou, gostei disso aqui, foi e deu certo, e casou. Então, e no teste vocacional, não dizia, eu achei que no teste vocacional ia me dar assim, ó, você tem que fazer tal coisa, né? Sim. E não, era assim, ó, você conversa muito bem em público, você gosta das áreas biológicas, Eles vão você dando, se daria eles bem vão com dando tal- um exemplo de áreas de atuações que você tem interesse. No meu teste vocacional né? eu fiquei totalmente perdida, parece que eu fiquei piorou. mais perdida É. do que antes. E o meu, eu fiz, eu queria muito nutrição, mas também queria muito psicologia. Aí fui fazer, deu 50%. eu faço o quê? Ficou mais confuso. Aí a minha mãe falou assim, não, você vai fazer nutrição, porque na época minha família já tinha restaurante lá em Recife. E ela falou, já tem onde a trabalhar, então Você já tinha um caminho ali, Já né? tinha um O mundo caminho. da alimentação está na minha família há muitos anos, porque minha avó cozinhava maravilhosamente bem, uma italianona que, nossa, fazia comidas maravilhosas, minha mãe cozinha maravilhosamente bem, a minha irmã mais velha cozinha inclusive igual ou melhor do que minha mãe hoje, e agora minha sobrinha que também tem os dons genéticos de tolerância, então eu falava assim, Eu soube tem que pra você onde também. correr. Eu soube que você também. eu falo assim que ninguém morre de fome comigo, mas assim, não é uma coisa que eu falo, nossa, eu quero fazer, não, Sim. né? Mas eu tô aprendendo, inclusive a gastronomia me trouxe muito isso, essa vontade de fazer coisa nova, de inventar, né? melhorar a gente o se paladar. descobre dentro da cozinha, Se né? descobre, Eu um acho monte de isso coisa. Eu acho também. que tem muita coisa bem legal. Mas você acredita que eu nisso também tô tudo. assim? Não sei se é fase, né? Eu tô lá fazendo receitinha rápido Mas e eu penso preciso da que isso tudo internet. é muito fácil. É Será? muito fácil. A gente vai se amadurecendo,
aquela comida fast food que era legal e perde a graça, não é isso. Ela nem cai bem. É, e aí porque a gente gosta mais daquela comidinha mais gostosa, daquele a gente mesmo mais prepara, quando a gente prepara com amor, a comida fica melhor, né? Exato. E a gente vai vendo o resultado no corpo. Aí tem isso da é estética, verdade. né? Então faz toda a Ô, diferença. Paulo, e essa questão da sua avó, como que foi? Ela é boa na cozinha? Você falou que transmitiu pra sua mãe, mas alguém tinha algum comércio na arte, em restaurante, Então, alguma coisa assim? não tinha comércio, mas minha mãe era sempre boleira. Então, antes de ter comércio, então minha mãe fazia o bolo para todos os aniversariantes. Na época dos cursivos da vida, ela sempre era escalada para cozinha, né? Então ela sempre estava fazendo jantar, evento. Ela era responsável pela sempre cozinha. gostou muito de festa. Então né? você acabou Então sendo... sempre fazia festa, comida, festa, comida. Né? Você acabou então sendo, quem sabe, influenciada por ela para esse lado do empreendedorismo? O que você acha? Empreendedorismo talvez sim, né? Mas eu fiz nutrição porque eu queria ser magra. Olha só. Aí eu falo para as alunas assim, que não deve estar até hoje, né? Estão na batalha. E isso há quanto tempo atrás já tinha essa visão de que nutrição era Então, relacionada à exatamente. estética? Hoje eu brigo com diretamente? todo mundo dizendo que exatamente isso não é verdade. O conhecimento seu é muito mais importante do que tua aparência. Isso. Agora, também a gente não pode... eu falo assim que tá muito tênue aquela passagem do gordofóbico no negócio. Eu não sou uma pessoa gordofóbica, mas eu tenho que mostrar para as pessoas que elas têm que se aceitar, ela tem que aceitar o corpo que ela tem que se achar linda e maravilhosa do jeito que ela é, mas ela tem um limite para isso, que tem um limite dessa aceitação que passa a ser uma doença, e aí eu não posso ignorar que a obesidade é uma doença. Isso aí tá muito em alta nas redes sociais, tem muitas blogueiras, Tem que muitas fazer um corte influencers dessa parte, que estão no Instagram atualmente falando sobre isso, autoaceitação, de aceitar que você é gorda, mas os médicos estão ali justamente falando sobre essa linha. É totalmente ao Exatamente, contrário, porque é né? uma linha muito Limite. tênue, porque uma coisa é eu falar pra você assim, ó, se aceita, se gosta, até porque a gente sabe hoje com psicologias e tudo mais, que a autoaceitação faz você com que você se cuide melhor, com que você se trate melhor e acabe dando mais resultados positivos, menos estresse, e o teu corpo vai responder também positivamente. Eu acho que você Então, ter consciência tem um lado do positivo momento que disso. você tá, né? É o que eu falo para meus clientes. Eu falo, aceita do jeito que tá e a partir de hoje você determina onde você quer chegar. E aí você traça um caminho, E entendeu? procurar associar sempre a questão da estética com a saúde. De que forma? Vai fazer dieta, mas faz exames laboratoriais, procura um médico. É a primeira coisa que eu falo, faça exame, gente. Não tem como a gente fazer uma dieta para uma pessoa sem antes avaliar o contexto lógico, faz geral parte da de pessoa. todo o contexto, você fazer todos os exames, saber avaliar todo o processo, porque depende exatamente disso. Porque eu posso ser supostamente uma pessoa que está super autoaceitável, né? E meus exames estão todos irregulares. Só que daí, enquanto eu professora de dietoterapia, professora que acompanha paciente clínico grave, a gente fala o seguinte, o excesso do peso, principalmente na cavidade peitoral e tudo mais, imagina você dormir com um pacote de cimento no teu peito. Então, mesmo que teus exames, supostamente os exames padrões, estejam dentro do limite, talvez a capacidade do seu coração esteja difícil de compensar todo esse processo de aceleração e tudo mais. E aí, de repente, a pessoa tem um infarto do nada e a pessoa diz assim, mas estava tudo ótimo. Não estava tudo ótimo. Verdade. Né? Então, assim, O corpo dá sinais, né? Exatamente, o sedentarismo piora esse processo. Então, assim, você está vendo um gordinho que está lá, que está se malhando, que está se esforçando. Beleza, ótimo para ele, é isso que a gente quer. Que ele se aceite, mas que ele se cuide. Que ele tente uma dieta ou outra, ou que ele pelo menos faça pequenas mudanças, que dê uma resposta melhor, mas que ele faça atividade física, que ele tenha comportamentos bons. Eu não posso falar, não, deixa ele à vontade, comendo o que ele quiser, porque ele quer ser gordo, então deixa. Realmente, como profissional de saúde, a gente precisa estar bem atento e estar orientando as pessoas da maneira correta. Porque vai muito rápido, né, gente? Hoje em dia, antigamente a gente tinha obesos, agora a gente tem super obesos. Agora a gente tem pessoas que têm que perder por volta de 150 quilos para poder ter um processo seguro. Então a gente começa a ter uma complicação a mais. Eu fico só imaginando o risco que essa pessoa corre, né? Eu fico assustada, São de verdade. riscos
Muitos. Sim. Tipo assim, desde de uma machucadinha na pele, que não virar cicatriza. uma doença muito grande. Tem É. muitas coisas. Verdade. E agora com a internet, a gente falando sobre isso, eu vi uma nutricionista comemorando que ela ganhou na justiça contra aquela moça que ela romantiza o gordo. Romantiza a obesidade. Tem Isso, muitas. é. Então, você sabe que Eu essa sigo polêmica uma. da obesidade voltou à tona porque uma que fazia essa apologia da obesidade, de ser gorda, que era de aceitar e tudo mais, faleceu no começo do ano, né? aham. Com cardiopatia. E aí as pessoas começaram a se pontuar, porque tipo assim, tudo bem se aceitar, é bom, é muito triste a gente viver Se rejeitando. é muito triste. Tentando querer Mas tem que ter aceitação limite. também. Tem que ter um limite. E aí eu vi hoje essa menina comemorando, a nutricionista, né, comemorando, que falou, bom, ganhei que bom. da moça lá porque ela vive, inclusive ela fez uma entrevista no podcast falando que a vida dela é ganhar as causas na justiça, porque por conta da gordofobia. Aí eu falei, gente, será ruim isso, né, gente? Total. Viver a profissão dela é essa. Nossa, que entendeu? triste essa profissão. Ela tá o função tempo todo dela lá é expondo. processar os outros. Isso, exatamente por conta do peso dela. Entendeu? E o tempo todo ela tá lá, vomitando na internet, que aquilo lá, que as pessoas têm que aceitar ela e não sei o quê. Esses dias até o de absorvente, que ela tava reclamando que o absorvente tinha que ter GG. Você viu? Eu vi. Ai, gente, olha, Absorvente GG. Eu falei, por aí como que assim, vai o gente? nível, né? Aí eu vou nos comentários, lógico, né? Um monte de gente. Você já viu absorvente noturno? É tipo isso. Deixa eu continuar, então. Fazendo faculdade lá, como eu disse, na universidade particular, a universidade particular me deu essa visão. Então eu fiquei ali por 4 semanas, vendo o que o curso oferecia, o que era legal, o que era interessante. E isso foi apaixonante, foi maravilhoso. E aí eu recebo a notícia de que eu passei na Universidade Federal do Mato Grosso, que era onde tinha o curso de nutrição, em Cuiabá, e eu fiz minha transferência mais que urgente, né, tudo mais na época, por fax. Assim, pensando na idade. Aí que delícia! Fiz minha transferência e tudo mais, graças a Deus tinha parente que morava lá, então conseguiram agilizar o meu processo e eu não perdi, né, tal. Fui para a Universidade Federal. A Universidade Federal é maravilhosa lá em Cuiabá, uma das melhores do país, tudo. Porém, você não tem essa receptividade. Peraí, o que eu vou te explicar o que é seu curso? Igual você teve na outra. Igual eu tive na particular. Sim. Eu acho isso na UCDB maravilhoso. Que é o chamado acolhida que você falou. É a acolhida que a gente vai, a gente mostra. É a vivência conta, mesmo a gente na prática, ele, né? O que ele faz, o que ele vai fazer. Porque ali naquele primeiro ano, ele tem que decidir se é isso que ele quer. Ou então ele vai até o terceiro ano e falar, não quero verdade. mais. Vai perder tempo, disso, né? Achei um horror. Né? Eu não tive isso no meu, gente. Agora Eu tô também triste. não. Pois é, e sabe o que aconteceu comigo lá na Federal do Mato Grosso? Eu entrei e os cursos eram nutrição, enfermagem e medicina, que faziam aulas juntos de anatomia, fisiologia. Pra ir quebrando grade. Era por isso. Não, a grade era tipo uma grade que, né, a gente Única, tem, né? única, Nos primeiros interagindo, semestres é Os assim. primeiros semestres eram únicos. Você acha que pra quem que eles davam aula? Da turma de medicina. Sim, né? com certeza. Coitado de quem fizer pergunta aqui. E aí a nutrição ficava lá atrás, porque é outro ritmo, no né? primeiro semestre você não tem nada de nutrição na federal. Nada. Você ficava mais perdido. Então você falava assim, será que é isso que eu quero? Bem no começo já, o impacto, né? É um impacto. E aí como a gente eu fui me destacando, eu e até minha comadre, a gente foi se destacando nas aulas, era uma bomba de coisa assim, faz a prova para medicina, faz a prova para trocar para medicina. A pressão, né, para trocar pressão o curso. para trocar o curso para medicina. E a gente falava assim, não, porque eu quis nutrição, mas eu, no fundo eu falava, mas o que é mesmo nutrição? Nutrição eu sabia que eu tinha Não sabia nem o que era. Ali eu pensava, será que vai ser a mesma coisa? E ficou quanto tempo assim, Paula? Foram 3 semestres, né? Então é 1 ano e meio fazendo isso. E aí depois que a gente foi ter acesso a todas as coisas, que daí, lógico, né? No segundo semestre a gente já tinha um picadinho, alguma coisa. Sim, você já foi entendendo mais, já foi se infiltrando mais. Foi fazendo algum projetinho, alguma coisa, então já tinha. E mas, uma ao mesmo curiosidade, tempo, você acha que mudou muito o curso de nutrição? De quanto tempo você se formou para agora? Não quer falar, né? No final a gente vai saber a idade da É porque eu fiquei Paula. curiosa nessa questão da mudança de Eu geração vou contar, sabe por quê? de Porque eu não no ligo, curso. não ligo absolutamente nada. Eu adoro, inclusive, porque eu falo assim que a idade passa pela gente, eu não ligo de falar. Inclusive, agora não, sem ser na semana na outra, dia 4 de fevereiro, eu faço 50 anos.
Que delícia, é uma idade muito bonita, né? Eu vou ter formado faz 28 anos, ou seja, há mais tempo que eu sou nutricionista do que eu sou pessoa humana, né? Então, assim, eu formei em janeiro de 95, né? Então foi no dezembro de 94, terminou, janeiro de 95 foi a minha formatura. O curso é muito bom, esse da Federal que eu tô te falando e tal. Então, em termos de práticas e tudo mais, é lógico que teve uma evolução enorme. Graças a Deus. Então, assim, em termos teóricos, eu acho que a evolução tecnológica deu uma descompensada no processo, porque a gente não tinha Google, a gente não tinha um monte de coisa de pesquisa, então a pesquisa era na biblioteca. Deixa o aluno mais preguiçoso. Deixou muita gente mais preguiçosa. A gente tinha um serviço voluntariado incrível. Esses dias eu vi no nosso grupo alguém falando que estava voluntariados para o Yanomami e tudo mais, e alguém comentou assim: ei, eu tenho que trabalhar sem ganhar dinheiro. Nosso grupo de nutricionistas que a gente tem aqui no estado. E eu pensei assim, gente, que coisa horrorosa. Não tem mais esse trabalho humanitário de trabalhar em prol do outro. Eu trabalhei nas campanhas do Betinho, até no final da faculdade, que era a campanha contra a fome e cidadania, em busca da cidadania, que foi quando ele instalou, que ele foi ainda lá fazer palestra, dizendo tudo mais, porque a Zilda Arns, que talvez metade desse podcast nem sabe o que é, que era a irmã daquele bispo famoso, não lembro da onde, mas aqui do Brasil, e ela era uma pediatra muito conhecida, e ela acabou levantando uma campanha muito grande e forte para combate da desnutrição. Então, na minha época de formado, a gente via crianças exatamente como estavam os Yanomamis ali. Então, há 28 anos atrás, retrocesso era esse nosso, né? Era uma tristeza. E não era em lugares lá na Amazônia, não, gente. A gente ia em Cuiabá fazer em lugares que tinham gente que morava embaixo de lona e tudo mais, e a gente ia lá para fazer essa campanha de pesar as crianças, via que a criança era corinho e osso ali, fazia suplementação. Você está falando aí, Paula, e eu tô lembrando muito da realidade minha, porque eu sou do Nordeste, né? Eu me formei em Recife, e lá na época da faculdade a gente fez um trabalho parecido na época do estágio mesmo, né? Só que independente da faculdade, eu sempre fiz trabalhos sociais por conta da igreja e tal, fui para o Amazonas com a missão humanitária e tudo mais. E eu acho que isso é independente da questão mesmo de profissão, curso, é você como pessoa, humano. Exatamente. É você se colocar no lugar do outro e saber que precisa ajudar. Eu dou uma aula chamada Educação em Saúde, na UCDB. Essa aula, o objetivo dessa aula, dessa disciplina, é você desenvolver um projeto e aplicar na comunidade. E quando a gente começa o semestre falando sobre isso, os alunos ficam revoltados, porque eles vão ter que fazer um projeto, vão ter que aplicar na comunidade. O projeto, todas as vezes eu digo exatamente isso para eles, gente, vocês estão numa universidade. O que você precisa fazer é devolver um pouquinho daquilo que você tem, desse privilégio que você tem de estar numa universidade, de estar aprendendo uma coisa nova. O que você, enquanto pessoa, tem que fazer? Eu vou pegar esse pouquinho meu e vou lá e vou sair da bolha, né, Paula? Sair da bolha. E aí, inacreditavelmente, no começo do semestre é esse estresse, porque eu vou ter que achar uma comunidade, eu vou ter que fazer isso. E no final gente, só o que tem aqui é a comunidade carente, e no final do semestre, eles falando, professor, que maravilha, que coisa maravilhosa que você deu a oportunidade. O aprendizado é enorme. Eles vão procurar idosos que não têm acesso, eles vão procurar crianças, e eles vão em lugares que eles falam assim, nunca imaginei que Campo Grande tinha isso. E a gente fala assim, pois é sair da casinha. É sair daquele espaço ali que eu sou privilegiado e dar ao outro aquele direito que ele também tem de receber aquilo que você está aprendendo. É verdade. Eu fiz um trabalho lá na comunidade do Furno do Dionísio. Assim, o trabalho que eu falo, eu fui fazer o curso de manipulação de alimento a convite de na época ele era o presidente da cooperativa. E aí lá eles falaram que eles fizeram muito trabalho com vocês, né, da UCDB. Eu acredito que a UCDB faz ainda muito trabalho lá, né? Trabalhos com projetos de extensão e tudo mais, que também ocupam esses projetos e tudo mais. Mas esse é um feito individual, em sala de aula. E é um projeto que pode ser tão bem casadinho, que eu falo assim, que parte dos alunos da saúde não pensam que eles podem fazer isso. Que é uma das atividades que às vezes o aluno termina e fala assim,
Ah, mas para que essa disciplina? Mas, por exemplo, você sabia que você pode desenvolver um projeto, você criar um projeto, e o projeto, ele precisa ter começo, meio e fim, Sim. ele precisa ter estrutura, ele precisa ter quanto você vai gastar, ele precisa ter tudo Isso, inclusive, ajuda na questão do TCC, né, Paula? Sim, Mas lá na frente, eles terem uma ideia de Mas projeto na prática, desde o mas ele é um início. pouquinho diferenciado, porque ele é um projeto que vai Prático. envolver prático. Isso. E aí, quando ele faz isso e aplica e vê que dá certo, nós conseguimos... A Tatiana, Maria Tatiana, que foi minha aluna, que já veio aqui e tudo mais, quando eles fizeram o projeto, Maria Tatiana é claro que é diferenciada, porque ela já vem de uma história, tá, mas Ela estava na África, né? ela tinha vindo para a África e tudo mais, mas elas fizeram um projeto tão bem casado que um deputado daqui queria comprar o projeto delas. Então, as pessoas às vezes esquecem que isso também faz parte de empreendedorismo. Você criar um projeto de saúde e vender para uma empresa. Falar, olha, seus funcionários estão se afastando porque eles estão doentes, porque eles estão sem saúde, porque a alimentação que você está contratando para eles é horrível, né? Então vamos trazer uma nutricionista aqui junto, porque esse projeto é um projeto interdisciplinar, né? Então é um projeto que tem várias profissões junto ao mesmo tempo, justamente para isso. Então tem enfermeiro, tem farmacêutico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem o biomédico. Porque daí todos eles podem junto construir uma coisa. Nesse momento, você está fazendo seu networking. Porque você imagina que na sua faculdade você já está conhecendo gente que você não conheceria na prática normal. E aí você pode fazer planos disso na frente. Né? Quantas ideias não surgem da época de faculdade, né? Pessoas que se conhecem em época de faculdade e começam a fazer projetos e por aí vai. Mas as pessoas agora se limitam muito a isso. Aí eu terminar o curso, quando eu terminar o curso eu vou ver o que eu faço da minha vida. E as coisas não são assim. Então é visão de futuro, né, gente? É uma isso aí. dúvida que eu tenho, né? Se a própria faculdade ela prepara o aluno para o campo, para o mercado de trabalho, né? Dá um direcionamento para ele. Eu acho que o que mais prepara o campo é os estágios. Então, aquele aluno que ele gosta daquilo e ele começa a procurar os estágios pelo primeiro semestre, segundo semestre, ele termina completamente outra pessoa. Aquele que não procura nada e no final do semestre, do ano, ele vem atrás de estágio, extra e tudo mais, você já vê que ele está totalmente perdido. Né? Uhum. Eu falo que quando eu fiz essa pós-graduação de coaching e liderança, era mais ou menos para isso. Porque eu percebia e talvez eu não sabia como direcioná-los. Como fazer assim, olha, às vezes você mesmo já identifica ele, porque ele tem feeling, porque né? a gente passa muito tempo com eles. Então a gente vai identificando algumas coisas. E às vezes eles querem uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eu já tive aluno que era muito bom nas cozinhas industriais. E ele falava que ele queria ser nutricionista esportivo. E aí você começa a pontuar para ele assim, ó, olha o quanto você é bom nisso. Você já viu o quanto você é bom nisso? Tem que ter tato. Então eu tentava mostrar para ele assim, o quanto que ele era bom naquele perfil. E aí ele começava a gostar, a se dedicar, ele saía bem. E aí ele falava assim, é verdade. Eu falava, isso não quer dizer que você precisa deixar do outro lado. Sim. Né? Porque não há essa necessidade. Você pode ser um bom nisso e em outro. Né? Mas será que você não é melhor ainda neste? Né? Então, assim, o que você busca? Aí começam a ser outras coisas, que são propósitos e tudo mais, e que isso a gente vai trabalhando, mas também a gente não pode ser tão incisivo nesse processo. Né? Porque também, e aí eu falo por mim, pela minha formação profissional. Meu curso era integral o tempo todo, os 4 anos, então eu fiz muitas disciplinas. Na época eram muitos créditos que a gente era obrigado a fazer, que hoje está em acho que 3.800 horas, né? 3.800 horas aulas. O meu era muito mais que isso, então realmente foi uma faculdade muito mais intensa, de um monte de coisa também que não tinha. Da educação física eu era obrigada a fazer, sabia? Nossa! Porque todas as faculdades, todos os cursos tinham que fazer pelo menos 2 semestres de educação física para poder ter saúde. Eu achava... Hoje eu penso que era legal. O profissional ter saúde. Acho que deveria ter, porque, querendo ou não, é isso que importa, né? A gente tem que trabalhar o intelectual, mas o físico tem. Exatamente. Todos os profissionais precisam. Quando o MEC foi permitindo e foi querendo que tivesse menos conteúdo, menos enxugando mais enxugando, a gente foi tirando aquilo que era possível fazer em outro momento, com outro momento, né? Bom, quando eu terminei então a minha faculdade, se você perguntasse pra mim assim, ó, o que você gosta? Eu gostava muito de tudo.
eu gostava daquilo que eu estava fazendo, eu gostava do curso de nutrição, eu adorava falar sobre nutrição, isso já era Já está escancarado ótimo, já, nítido. né? E eu falo assim que eu descobri isso, eu descobri que eu queria ser professora na faculdade. Embora eu já tinha sido professora de catequese e professora de negócio. Ah, mas lá no prezinho isso já tinha identificado, Eu né? já tinha identificado que eu falava muito. Então eu Já tava dando ensinando, aula lá pra é. japonesinha, né? Era do grupo da liturgia, eu sempre estava falando, eu me adorava o microfone. Então, mas na faculdade eu entendi que, tipo assim, eu estudava, e eu era muito estudiosa, né, então eu estudava, e aí eu ficava angustiada porque eu tinha que explicar para alguém. Você que eu precisava tinha estudado, soltar eu o tinha seu que explicar. conhecimento. E as minhas amigas descobriram que eu gostava de fazer isso. Então elas não estudavam, eu estudava, e aí eu falava, eu ensinava para elas o que tinha acontecido, o que eu tinha estudado, e elas tiravam notas boas igual as minhas. E aí elas falavam assim, não, toda vez, então elas já falavam, Paula, antes da prova você fala pra gente? E aí eu falava, então já... Pra você ver como essa questão de passar conteúdo é fundamental, porque eu passei tanto perrengue na época da faculdade, porque a faculdade que eu fiz em Recife, o curso de nutrição, era uma faculdade muito nova, era uma faculdade particular. Gente, eu tô aqui mudando o ar-condicionado, tá? E aí, Tá fica à gelado, hein? vontade. Pode diminuir, Aqui é o porque- gosto do cliente. Ontem eu saí daqui toda dura, já Meu tô Deus, eu tô estourando. E aí o que aconteceu? Era uma faculdade muito nova, então acabou que os professores que vieram dar aula na faculdade eram também muito novos. E aí eles não tinham muita essa questão mesmo da dinâmica, da didática, de passar o conteúdo de uma maneira que você pudesse compreender facilmente. E eu tinha muita dificuldade, então a gente tinha um grupo de estudo que aí a ideia era justamente essa, terminava a aula, a gente se juntava, porque tinha colegas que tinham uma facilidade de passar o conteúdo de uma forma muito mais fácil do que o próprio professor. E aí a gente fazia esses grupos de estudo e eu aprendia mais nos grupos de estudo do que na própria aula. E aí eu vejo como que isso porque às vezes o profissional tá lá e ele não era para estar. Mas eu já ouvi muita queixa mesmo Porque de tem alunos. professores que querem Então vamos dar pensar aula. Não tem a didática, exatamente. isso. Então vamos pensar o seguinte, quando você é um nutricionista e você se forma bacharelado, você pode dar aulas de nutrição. Mas você não teve na sua faculdade de nutrição nenhum curso de didática, de ensino superior, ou de como falar com o público, oratória. Então isso é uma dificuldade. Então o que geralmente a gente faz? A gente copia aquele professor que a gente gostava muito. Então aquele professor que a gente gostava muito, a gente acaba copiando ele. Ele E é isso uma é uma coisa expressão, boa né? Sim. ou ruim, né? Porque você não sabe se de repente aquele jeito que era um bom jeito de aprendizado e tudo mais. Tocou nesse ponto aí que eu acho que também seria interessante uma disciplina, quem sabe, voltada para essa parte. Então, mas é aquela coisa que eu falei do enxugamento. Então, o que eu fiz? Quando eu terminei a faculdade, eu vim pra cá. Terminei a faculdade de Cuiabá e vim pra cá, né? E aí, eu já casei, engravidei, porque 95 foi meu ano de todas as coisas, né? Ah, 95 foi o Foi meu ano. ano, né? E aí, eu tive meu filho em outubro. Então, naquele primeiro ano, eu acabei não trabalhando tanto no primeiro semestre e tudo mais. Eu ficava com muito medo de estar fora do mercado de trabalho. Eu ficava estudando, estudei para concurso. Fiz concurso, eu lembro que ele estava com 2 semanas quando eu fiz meu primeiro concurso. Meu Deus, gente, como que foi isso, a sua rotina? Tipo, Amamentando eu e tinha minha estudando. mãe, né? Eu falo Sim. que a bênção de Deus era minha mãe. Não, prestei o concurso. Aham. Aí, em janeiro, então eu tinha nascido em outubro, em janeiro eu já estava trabalhando. Aí eu entrei aqui até hoje. Porque Ou tava seja, não quente teve ainda aquela licença questão. maternidade. Não tive, porque eu não estava trabalhando, né? Sim. Eu pegava minhas Ah, férias, entendi. né? Sim. Eram minhas férias, isso quando eu estava grávida. E aí, como que você vai arrumar um emprego grávida, né? Então eu acabei voltando para Campo Grande e tal. Então eu fazia muito serviço voluntariado, né? Pra pegar Porque daí eu prática, já experiência. conhecia a Dulce Ribas, porque era uma referência, que a Dulce também formou em Cuiabá, então ela era uma referência dele. Então eu fui fazer estágio lá na Federal, que era o curso de medicina, só que tinha que dava aula, e conheci o pessoal da Universidade Federal, que era a Rosângela, o pessoal todo. Então assim, você vai fazendo outras coisas alternativas. Eu não parei de estudar nem nada. Quando eu volto a trabalhar, eu entro numa empresa de produtos nutricionais, que era até a LC Nutricional que a gente tem até hoje, né? Fui trabalhar com a Célia, que também era uma enfermeira recém-formada, e nós duas fomos estudar muito sobre dieta interal, que na época estava começando as dietas interais prontas, né? Tinha muito de se fazer dieta, né?
em casa e tudo mais. E aí, em seguida, fui trabalhar na Santa Casa. E aí, o desespero, assim, eu falei, eu preciso fazer uma pós-graduação. Né? Você ainda tinha ânsia de querer conhecer mais, eu falava, aprender mais? Eu falava, não posso ficar parada na universidade, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Então, graças a Deus, eu tinha minha mãe aqui, né? Então, minha rotina, minha mãe me ajudava muito, porque ela que praticamente cuidava do meu filho o dia inteiro. E aí, no final de semana, eu fazia pós-graduação. Que pós-graduação que você vai fazer se não tem área de saúde aqui, se não tinha negócio? Fui fazer em metodologia do ensino superior. Aí fui fazer, acabei encontrando a professora Maria Augusta, fui fazer, na época era na Uniterp até que tinha o curso. Encontrei a professora Maria Augusta, um monte de gente muito importante na área de didática e tudo mais, gente que já falava de metodologias ativas lá naquela época. Então, foi pra mim uma coisa maravilhosa que era. Tinha alguém que te influenciava nesse caminho ou você tipo tinha foi uma sentir? professora que eu amava entendi. muito e que daí eu tentava fazer igual a ela, porque eu adorava as aulas dela. Na aula dela eu ficava louca e era professora de dietoterapia. Ou seja, ela, quem sabe, te Ela foi influenciou sua até inspiração. ser professora Ah, com certeza. hoje em dia. Eu adorava, ela era a professora Aida. E eu adorava, então eu falava assim, nossa, ela falava de um jeito da nutrição e eu falava assim, gente, eu quero falar igual ela. E ela era gordinha, olha que coisa engraçada. Agora que eu tô me lembrando. A gente volta de amava novo ela. àquela associação, nutricionista pode ser gordinho? Não, eu amava. Que existe ela. todo um preconceito, né, por isso. Tem muito Porque preconceito o povo por isso. avalia errônea dessa forma. Como que o nutricionista pode ser gordo? Gente, mas existe diversos motivos para a pessoa ser. Eu lembro né? que quando eu atendia pacientes, que eu já fui muito mais gorda que isso, gente. Oi. Quem? E aí eu atendi meus pacientes e tudo mais, e eu tava lá já na universidade e tal. E aí um dia a paciente chegou e falou assim pra mim, mas sua dieta é ótima, você é tão boa nisso, por que você não segue a dieta? Daí eu falei pra ela, exatamente por isso, porque eu não sigo. Né? Então assim, tem uns limites das coisas que... Tem umas coisas que é fácil pra eu fazer pra você. Tem outras coisas que Faço o que eu não falo. é fácil eu fazer pra mim. Não acho certo também isso. Mas hoje, por exemplo, aí já é outra fase, porque daí já é o meu corpo lutando contra tudo isso. Eu posso ser gorda pra sempre. Eu não vou ser uma pessoa magra, meu perfil É a não questão de compete a você isso. respeitar o seu biotipo, da sua Exatamente, família. mas eu também não preciso ser uma gorda que não faz atividade física, que come tudo errado. Que não Não, esteja em minha alimentação é movimento. mega boa, como menos do que a Diane. Pode ver. Com certeza ela come Eu menos. acredito porque a Lid come bem, viu? como Eu já menos almocei que a com professora ela. Andréia João, que é magérrima, lindíssima. Todo mundo acha que eu como Gente, pouquíssimo, eu falo né? isso por experiência própria, porque a minha mãe, ela inclusive não é viva mais, mas ela quando ia fazer as refeições dela, era exemplar, não tinha excesso, não comia isso, não comia aquilo, e ela era uma pessoa forte. E as pessoas questionavam, mas você come tão direito, por que... Mas é uma questão de família, de genética, né? Minha Eu família falei da toda é avó obesa. italiana. Sim, o biotipo da sim. O biotipo família. é esse. Eu lembro até que na época de faculdade, eu falei assim com uma professora, eu queria ser magra igual, na minha época a referência era a Malu Mader, né? Eu queria ser magra igual a Malu Mader. A professora olhou pra mim e falou assim pra mim, não era melhor você querer ser magra igual a Vera Fischer? Aí eu peguei e falei assim pra ela, por quê? Ela falava assim, olha o biotipo das duas pessoas. Você é toda ampulheta, como é que você vai querer ser magra igual a pessoa que é uma magra daquela esguia? Ela falou, nunca você vai chegar e você sempre vai estar fora do seu padrão. E sempre brigando, insatisfeita, brigando. E aí também não é o objetivo. Não é o objetivo, não é saudável, né? Não é nada saudável. Bem Paula, e como que foi essa transição sua para você chegar na faculdade? De repente você chegou, surgiu a oportunidade de você começar a dar aula? Então, aí olha só que coisa engraçada. Eu fui trabalhar na Santa Casa, fui trabalhar ali dentro e tudo mais. Já comecei a dar aula no Paulo Freire, que na época dava aula para técnico de enfermagem. Era ali na Afonso Pena, né? Não era Paulo Freire, era Cruz Vermelha. Então eu dava aula para cursos técnicos de enfermagem. Aí eu comecei a Era dar cursinhos. aí eu comecei a dar aulas de cursos preparatórios para algumas outras coisas, não eram cursos avaliatórios. Foi nessa época que daí começou a seleção para a universidade, para o CDB. Quando começou a seleção, já fui lá, né? Falei, né? Também quero, né? Daí fui chamada, fiz processo seletivo, tudo. Mas aí nessa época, meu ex-marido foi transferido
para Cuiabá e a gente teve que voltar. Eu lembro que foi até um corte bem profundo para mim. Imagino, porque eu não queria ir, porque eu estava muito bem instalada, minha vida profissional estava em ascensão aqui, né? Porque quando eu cheguei aqui, tinha 46 nutricionistas no estado inteiro. Nossa, Mentira! nenhuma concorrência. Hoje já tem mais, tem muita gente, Deve ter muita gente. Muita Então, gente. Então, assim, né? eu falo assim, quem que era os nutricionistas aqui? Era a Rosângela, eu, Dulce, Maresa, Rose. falava por, né, dava pra a passar gente nos sabe dedos. quem que são as pessoas, onde que elas trabalhavam e tudo mais, todo mundo trabalhando muito, né? Então, na Santa Casa mesmo nós tínhamos 4 nutricionistas. Era a Célia Sakai, que ficava na produção, a Luciana Colombo, que hoje está no estado, mas era a Daniela Nogueira e eu. Então, assim... E hoje tem pra mais de 20 gente, nutricionistas, né? 700 leitos, você já imaginou o que a gente fazia? loucura, 3 loucura. com 700 leitos? Então, eu lembro que eu ficava no CTI, porque a prioridade era o paciente CTI e o paciente renal. A Luciana ficava na pediatria, Uma né? por setor. E, então, tipo assim, a Gente, gente... imagina a loucura. E uma correndo atrás. Então a gente treinava muito nossas funcionárias, porque elas tinham que saber tanto quanto a gente, e isso também já era uma coisa de aula e tudo mais, então a gente tinha Verdade. treinamento mensal para elas saberem, porque elas tinham que fazer os bandejões dos pacientes, então elas tinham que saber um pouco o que come isso, o que não pode, o que isso, o que pode. E por que não pode, Então a né? gente treinava elas muito, né? Foi bem assim. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu falei, vou lá na Universidade Federal, que é onde eu saí, para perguntar alguma coisa. Estava tendo um processo seletivo para professora substituta, passei e comecei a dar aula para o curso de nutrição, enfermagem também lá. E aí, e supervisionando estágio. Aí eu descobri que não, a minha professora do curso de Nutrição? não, do curso de ensino superior lá, né, esqueci o nome agora, gente. Tá. Métodos e técnicas do ensino superior e tudo mais, falava assim pra mim, a docência é um bichinho, que se ela te pica, já era. E foi, gente. Foi, já era. Eu apaixonei por aquilo lá, eu amava estar lá dando aula, eu amava falar, eu adoro, até hoje, eu adoro. Mesmo quando eu não sou professora, eu estou explicando, eu estou ensinando para o meu paciente, para um espaço, para Já tá alguém. no Quando eu estou numa dia a dia. conversa, no dia a dia, eu gosto disso, eu gosto de explicar, gosto de falar, gosto de... Eu acho que é o primeiro passo, né? Pra ser Começa, professor é ser expressivo, gostar E de gostar falar e disso, né? gostar. Imagina você ir lá e falar assim, nossa, eu odeio fazer isso, mas eu vou fazer. Ai, ninguém merece. Eu acho que é a coisa profissão, mais né? triste do mundo. É. Ô, Paula, Aí eu fui para Goiânia, de novo, fui no processo seletivo da Exefeb. E você foi entrei. mudando por conta do esposo. É. Aí terminei com o esposo, voltei para Campo Grande. Aí você lembrou de você, falou, não, agora a prioridade sou aí eu eu. voltei, então, tinha passado já 12 anos, e aí eu ficava muito triste porque a universidade estava bombando, já tinha muita nutricionista, e eu falava, meu Deus, Perdi eu meu queria tanto momento, estar ali, passou o time. né? Fui lá, avisei as meninas que eu estava por lá e tal, aí uma ficou grávida, aí já me avisaram, olha, tem uma grávida, a gente vai fazer um processo seletivo para substituir ela que está gestante. Só nesse período? Dietoterapia. Era a Marusca, que está hoje na Federal. Fui lá, substituí a Marusca, outra pessoa engravidou, eu já substituí a outra. Eita. Você era a substituta das grávidas. Saí. Aí depois de novo fui para substituir a Adriana e tal. Quando daí a Marusca passou para a Universidade Federal, que daí ela fez o processo de transição, aí saiu uma vaga mesmo, um processo seletivo para uma vaga do curso. Que era sua? Tava escrito. Tomara né? Deus, né? Mas eu tive que fazer o processo seletivo de novo. E aí entrei de novo. Né? Aí foi Fui quando dar você falou, aula. agora eu fico, agora Aí, eu paro. aí agora eu era dona da disciplina, né? Então já Aham. fiquei mais feliz. Mas a gente sempre está aprendendo e sempre está modificando. E aí você vai pegando disciplinas diferenciadas, então você vai andando em lugares diferentes. Né? Eu falo assim que em Goiânia eu aprendi a trabalhar como nutricionista de produção, porque eu nunca tinha trabalhado como nutricionista de produção. E aí, por isso que eu falo assim, que o aluno, às vezes, ele também tem que aceitar onde ele caiu. Então, por exemplo, eu caí na dieta integral. E aí eu me dediquei, e eu aprendi tudo, e eu trabalhava no CTI da Santa Casa, porque eu era fera em dieta integral. Aí, fui para docência, eu estudava para ser professora, eu continuei na integral a vida inteira, tá? Até hoje eu tô lá, né? Mas assim... O tempo todo. Quando eu cheguei em Goiânia, eu trabalhava dando aula, mas era muito pouca aula. Eu peguei e fui procurar um emprego, achei esse de produção.
Eu lembro que foi a pior entrevista que eu já fiz na vida. Porque tudo que ele perguntava, eu falava assim, não tem experiência. Não tem experiência, não tem experiência. Quem nunca, E eu né? acho que no fundo ele pensou assim, eu pensei assim, ó, ele não vai me contratar não, e eu vou ficar, graças a Deus, vou ficar um tempo em casa. Já tava com 2 crianças já, né? Aí eu falava assim, será, né? E ele falou, eu gostei disso, eu gostei que você não tem experiência, então você vai aprender junto com Tá zero, tá cru, é mais fácil de Não ensinar. vem com vício. De verdade. É. Eu aprendi horrores. Tanto que eu comecei, ele estava com uma cozinha industrial. Quando eu fui embora de lá, ele estava com 5. Nossa. E aí eu supervisionava todas as nutricionistas das 5 unidades. Sim. Então, assim, eu tive que aprender. Pra poder Mas é? aí, Você ficou Paula, eu fiquei lá 1 ano e meio. Nossa, você fez todo esse rebuliço Todo lá, esse rebuliço. transformou lá. Paula, tudo. pra você ver, é aquilo que eu tava falando antes de começar, né? As possibilidades que nossa profissão ela permite. Você falou que precisa se focar em um único nicho, mas esses dias eu dei uma entrevista mesmo para uma menina que ela estava querendo escolher nutrição, ela estava na dúvida. Falei, Darlene, eu posso mandar umas perguntas para você? Ela mandou para mim, acho que umas 20 perguntas. E perguntas bem específicas, depois eu vou te mostrar. Em relação à profissão, o que é a profissão do nutricionista? As dificuldades que encontra, os benefícios. E aí eu fui mergulhando no meu histórico, eu tenho já quase 15 anos de profissão. E aí eu fui mergulhando para poder respondê-la. E daí eu falei isso para ela, eu falei, gente, se eu pudesse dar uma dica para alguém recém-formado, eu diria, aproveite todas as áreas de atuação que a profissão permite. Por quê? É experiência, é bagagem. Aí, depois que você tiver tido essas experiências, você vai distinguir, você vai conseguir detectar a melhor área de atuação, aquela que te brilha os olhos. E aquilo que você faz bem e aquilo que você não faz. Isso, para você se diferenciar no mercado de trabalho de uma maneira ótima. Mas é verdade. Porque isso foi fundamental para mim. Eu fiz isso que você fez. Eu fui para todas as áreas que a nutrição permite, eu já atuei. Então, eu acho que para mim, como pessoa e profissional, foi fundamental para que hoje eu chegasse. E ainda assim, eu não consegui escolher uma área só, né? Então, hoje eu consigo dizer que eu atuo em 3 áreas, porque eu não consigo escolher uma só. Porque as 3 faz meus olhos brilhar. Então, eu falei, não, eu consigo conciliar, tudo bem, então eu vou fazer isso. Eu conheço nutricionistas que chegaram na faculdade, quando foi para a área de estágio mesmo, né, no período de estágio, se decepcionou com aquilo que queria fazer, por exemplo, hospital. Gente, eu odeio hospital, não sei o quê. Eu fui cair logo na UTI, na época do estágio na área clínica, eu fui cair na UTI. Eu já sabia que eu não queria área clínica, mas ali ficou determinado que eu não iria aguentar aquele ambiente, aquela realidade, aquela rotina de trabalho. Então, o estágio realmente ele é fundamental para isso. Mas você sabe que meus alunos falam assim que eu torno o estágio mais leve, porque eu supervisiono o estágio no hospital. E o estágio no hospital, eu acho que as pessoas vêm com uma expectativa muito ruim. Então, eu tento trabalhar com eles bem antes, até assim, quantas vezes que você já foi no hospital? Quantas vezes você foi visitar a paciente? Porque a gente tem uma certa aversão ao hospital. Foi talvez só no momento que tinha alguém muito doente da família, queria um trauma. Então, né? eu odeio o hospital, eu passo mal no hospital e tudo mais. Então você já vai pensando, eu vou pegar todos. Aí você vem e ainda faz aquela primeira aula de segurança no trabalho. Essa aula de segurança, os alunos falam, já sai. A gente deixa uma impressão de que tudo você pode ser contaminado. E eu acho que o ambiente do hospital é o ambiente mais seguro. Eu trabalhei no hospital dentro do Covid, no meio do Covid a gente estava dentro do hospital com os alunos. E ninguém pegou Covid, né? Este é o lugar mais seguro que eu acho. Porque todo mundo tem as medidas não de tinha prevenção. Pior, exatamente. Ninguém Fora tem. Onde era o pico, dentro né? do mercado, É você pior. via a gente tirando a máscara para tossir. Dentro do mercado não, todo mundo trabalhando direitinho, fazendo, porque todo mundo sabe das contaminações. Então eu falo assim que quando você passa isso com mais calma, com mais leveza, dizendo, olha, cuidado, tem que ter essa preocupação, você primeiro já chega com esse impacto mais leve, porque tem muita gente que gosta de fazer o desespero, né? Fazer o caos. Tem professor que é assim? Você vai provar. Meu Deus do céu. Lá vai ser. Causando terror. Então, eu acho assim que isso já tornou o estágio mais leve, mais produtivo, melhor aceito, né? Porque também é normal a gente se assustar.
né? É com muito tempo que a gente vai aprendendo a lidar com a morte, com o sofrimento, e ainda assim a gente ainda pega. Por exemplo, este ano nós pegamos uma pacientezinha que a gente atendeu uma criança, que eu falo assim, é o meu problema, eu não gosto muito de atender criança, não atenderia em consultório criança, atendo no hospital, porque eu ensino. Porque você fica sensível? Eu acho mais sensível atender a criança. Então, assim, tá beleza, eu sei atender ela, eu sei fazer tudo com ela, mas assim, essa criança a gente veio, atendeu, aí ela tava bem, supostamente bem, ela tava bem. Aí a mãe relata e tudo mais, mas eu percebo que a criança está meio pálida, não está comunicativa e tal. Quando a gente volta para atender a criança está na UTI, grave, muito grave. Ela tinha tido era um pós-Covid, ela tinha acabado tendo um edema pulmonar e depois uma perda pulmonar enorme. Criança. E a gente ficou acompanhando essa menina todos os dias no CTI para ver a evolução dela. E graças a Deus a gente fez tanta oração e tudo mais que essa menina evoluiu para bom e saiu e tudo mais. Mas assim, não é sempre que isso acontece. E às vezes você tem uma perda. Já aconteceu isso no estágio já? Acontece. Eu lembro e justamente a perda isso. é a que mais dói, só que é um aprendizado. É. Essa perda sempre, assim, e é o primeiro momento de você decidir. Eu falo assim que hoje eu estou tão apta para dentro do hospital, eu gosto tanto dessa área, que eu trabalharia no paliativo feliz da vida, porque eu gosto disso. Eu acho uma tristeza você ver o paliativo é o paciente que está nos cuidados últimos, que não tem mais o que fazer por ele. E você Dá o último amor pra ele, né? dá amor a ele. E a alimentação nesse processo é muito importante, porque volta a ele, ele tem muito pouco apetite, e volta a ele aqueles desejos da comida de conforto, a comida da infância. E aí ele pega e fala pra você assim, ele não tem um dente na boca, e ele fala assim, eu tenho muita vontade de comer um bife. Você vai falar pra ele, você não pode comer bife porque você não tem dentadura? Você não vai falar isso pra ele, entendeu? Então eu falo, eu sou essa pessoa que acompanha esse paciente que fala, não, o que o senhor precisa? Não, você quer isso? Não, peraí, que a gente vai dar um jeito. Mobiliza a família, é vai pra forte, trazer, né? Imagina. É humanizar os últimos dias da pessoa, né? Eu fiz, como eu falei, o meu estágio. Ela tem qualidade de vida nesses últimos momentos, porque parou os medicamentos, em geral, eles não têm mais dor. Então essa é a parte boa. O prazer da vida, né? E isso é fundamental, porque imagina, tirar o direito daquela pessoa, os últimos desejos daquela pessoa Gente, em vida não é humano. Então tem que que trabalhar fazer lindo, isso né? mesmo. Que é Tem que mais treinar os desumano, alunos pra... Exatamente, que é mais desumano, que muitas vezes alguns médicos, quando estão com o paciente paliativo, e às vezes o paciente é Alzheimer e tudo mais, e o paciente está lá, às vezes desnutrido, às vezes ele está desidratado. Porque Tem muito ele não está disso. aceitando, porque ele tirou a sonda, porque ele rompeu a sonda e tudo mais. E o médico meio que deixa entender que é para você deixar, porque daí Já tá já vai, nos fins, né? já. Tipo, você já vai mais rápido. Eu falo, isso é desumano. Gente. Isso é desumano. É muito triste Né? e isso acontece Mas muito, isso- né, Paula? Muito. Isso existe muito em Então, hospitais, assim, né? pera lá, vamos colocar outra sonda, vamos colocar, hidratar esse paciente. Se ele for morrer, ele vai morrer porque os órgãos ele parou, não porque ele está sem Por falta de cuidado. Falta de cuidado. É verdade. Mas eu acho que Eu mudou acho que isso bastante também hoje em dia, porque eu acho que eu achava, bom, pelo menos pelas experiências que eu tive antigamente, né? A gente espera e torce para que cada dia mais as pessoas que trabalham Eu nessa a- linha de frente, principalmente Eu achava nesses muito últimos- obra, assim, o atendimento, assim, nos hospitais, né? Sim. Os enfermeiros e tudo. Até hoje, se você não prestar atenção, assim, ter cuidado, tem muita gente com problemas atendendo. Mas é um ou outro, né? Porque pelo menos a experiência que eu tive recente... Bem menos. Assim, Nossa, a enfermeira quase- chega, assim, Não, a experiência que eu tive com meu não. pai, ela só faltava pegar no colo e falar meu pai Eu também, eu falo assim, entendeu? as experiências que eu tive, que também meu pai passou, na época da pandemia, meu pai estava com câncer, que graças a Deus se recuperou, tá ótimo, mas assim, a gente vai encontrando ao longo da vida. Eu falo assim, mas eu penso que essa a retribuição. Quanto mais eu for boa para esses pacientes, parece que isso vai voltar para mim Isso de outra volta pra forma. você. Vai voltar. Gente, é a lei do pro meu pai, retorno, é a né? lei da vida, não tem pra onde E, fugir. nossa, O que meu você pai foi tão bem planta, feito. você colhe, né? Isso é fundamental. Eu tive essa experiência também quando eu vi o atendimento, porque eu tinha receio, porque eu já tinha uma experiência antes, né, de ver com o meu avô. Mas depois que eu vi com o meu pai, eu falei, gente, ou mudou algum tipo de treinamento dentro do hospital, não sei, mas... E só uma a curiosidade, humanização- mas o hospital público? O hospital público. Ai, graças a Deus. Porque também existe esse preconceito, ou talvez não é preconceito, é uma realidade, que no SUS você não tem tantos profissionais humanos ou treinados. Eu acho que isso também é um certo preconceito. E nosso atendimento é muito bom para muita
Graças tendo a o Deus. tratamento do câncer mesmo, o tratamento iniciado rapidamente, né? As quimioterapias, então eles passam 3 dias lá, depois vão embora. O tratamento com os pacientes, a gente vê que é muito... assim, e a gente viu que, tipo assim, teve uma época, na época da pandemia, e logo depois da pandemia, a gente tinha, às vezes, muitas pessoas muito estressadas. Eu imagino, e aí gente, você pensa, entende, e aí eu falava isso, inclusive, com meus alunos, eu falava assim, às vezes eles vão ser grossos com vocês e tudo mais, porque vocês estão atrapalhando, estão no caminho, vocês estão meio perdidos no meio do lugar. Eu falava assim, tenha paciência, porque aqui tá todo mundo um tanto quanto estressado, tá todo mundo plantão com medo atrás de de morrer. plantão. Isso que eu ia falar, Sem imagina dormir, você teve lidar muita com uma gente- situação que teve- você nunca esteve presente. Mas acho que a pior coisa teve muita perda durante o processo, então teve muito afastamento, teve muita gente trabalhando Sobrecarregada. por 15, sobrecarregada. Então essa sobrecarga foi esgotando todo mundo. Então, e mesmo assim, você via que eles tratavam bem os pacientes. Então eu falo assim que Eles merecem. É, com certeza. Na época da pandemia, logo no início, eu estava trabalhando numa empresa que ela fornecia refeições para o hospital universitário. E eu tive essa oportunidade de estar lá também dentro desse ambiente hospitalar, justamente por conta da minha área de atuação. E eu acompanhei justamente isso. Eu lembro de ter visto a equipe super interessada mesmo em interagir, a equipe multidisciplinar, né? Médico, nutricionista, a gente lidava mais com nutricionistas, mas os profissionais da saúde de modo geral, assim, todo mundo unido para aprender, porque eu acho que era isso que aconteceu muito na pandemia, as pessoas não sabiam lidar com aquilo, os profissionais era a primeira situação de uma pandemia no nosso país. Uma responsabilidade muito grande também. E eu acho que teve Atenção e tudo mais. Só que eu achei que as pessoas iam voltar melhores. Tipo assim, olha, depois dessa pandemia, todo mundo viu que ninguém é nada, né? Todo mundo tá no mesmo barco. Não tem pra onde virar correr. pó. Claro que tinha uns com barco, outros tinham um iate, mas assim, todo mundo tava ali. Mas não ia de levar também. canoa, de iate, né? Mas assim, eu falei, as pessoas vão ser melhores agora, elas vão ficar mais cuidadosas. Mais humanas. Mais humanas. Nem sempre, tá? Nem sempre. Aqueles que não são, acho que só aumentou aquilo que todo mundo tinha de essência. Então aquilo que você tem de essência evolui, aquilo que você não tem. Mas o que você vai... Não tem pra onde fugir. Mas Como é que você vai desenvolver uma coisa que você não tem dentro de você e nem quer ter, E sabe né? o que às vezes eu penso assim, que eu sou as meninas falam que eu sou muito boazinha, eu sou muito... porque eu fico pensando assim... Tá gelado? Vem daí, pega. Eu fico pensando assim, ó... Nossa, eu tô quase congelando. Eu fico pensando às vezes assim, ó... O que uma pessoa... que ela... Às vezes ela não sabe dar aquilo que ela nem aprendeu. Isso. Então eu também sou bem... Tem o histórico da pessoa, então, né? Às vezes quando a pessoa me trata mal, às vezes até ela vai ser grossa comigo, tudo mal educada. A princípio dá aquela raiva mesmo, né? E aí eu fico pensando e falo, gente, primeiro, quem sou eu para julgar aquela pessoa? Segundo, eu fico pensando, vai saber quantas batalhas que ela não está enfrentando hoje? Se a gente não aprender isso, a gente não consegue Porque lidar com às as vezes pessoas. a gente, né, do nada, assim, às vezes a gente dá uma patada em alguém do nada, e aí a gente depois fala assim, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Né? Mas é porque era o teu momento. Porque eu falo assim, toda essa agressão das pessoas e tudo mais tem mais a ver com elas do que com Porque, nós. gente, Então, eu penso muito no histórico da pessoa, né? Se ela age de forma agressiva, se ela tem aquele comportamento, é porque ela tem um motivo por trás. E que não cabe a nós também, então tá tudo bem. É a empatia, né, É gente? dela. Se resume nisso, né? Exatamente. A gente colocar no lugar do Agora, outro. se você tá blindado com você mesmo, você entende aquilo lá aí e você a fala, vida que "Oh, segue. meu Deus, coitado, mas eu quero." Senhor, Ela não teve o perdoa, mesmo não aprendizado sabe o que eu. fala. Não teve o mesmo aprendizado que eu. Com Paula, certeza. e o que te motiva a manter assim, a vida na nutrição? O que te... tem algum motivo assim que você olha e fala assim, eu preciso continuar com isso por conta disso? Bom, o primeiro deles é que eu amo a nutrição. Eu podia ter saído, feito outras coisas, eu podia ter, né, tantos anos já à frente, né? Eu podia falar, não, agora eu quero fazer outra coisa, quero Novos mudar de Viver outra desafios. experiência, não? Isso. Eu acho que mesmo dentro da nutrição, eu faço novos desafios todas as... Vira e mexe, eu tô Inventando. e fazendo coisas novas. Inventando e se reinventando. Inventando e se reinventando. Primeiro de tudo que eu adoro estudar. Então eu acho que é muito ruim você não estar atualizado. E aqui pra nós, né, amiga, essa nossa área, a nutrição, ela é maravilhosa por então, isso. essa Ela também, constantemente muda. Essa é a melhor. Quando eu Ela saí muda, da piscou faculdade, os olhos. Quando eu saí da faculdade, eu podia comer 3 ovos por semana.
Aí o ovo nesse meio tempo já virou vilão, Mas isso já é virou uma curiosidade mocinho. minha. Porque Manteiga, margarina, manteiga. Esses dias alguém falou da margarina e falaram assim, então é verdade que a margarina não faz tão mal assim? Eu falo, é verdade. Se você for pensar que a manteiga é uma Mais gordura saudável. saturada, embora seja saudável e tudo mais, ela é uma saturada. Se eu tenho problema cardíaco, eu não posso manteiga. Eu não posso coisa de produto saturado. Eu preciso de uma falsa manteiga que é feita de óleos vegetais. O que é a manteiga de óleos vegetais? Margarina. É porque foram colocados muitos aditivos e então Eu aprendi foram que na mudados, nutrição mas tem tudo umas depende. boas. Tem que Depende. ter um pouco de conhecimento em tecnologia de alimentos, porque daí você vai ter que saber como foi preparado esse alimento você tem antes que saber de ler consumir. um rótulo, você tem que saber É. ver uma coisa, porque senão você vai cair. Porque esse negócio, ai, óleo de qualquer que é bom, bota tudo óleo de coco. Ai, banha que é bom, bota tudo banho. Cara, põe azeite, queima o azeite, né? Tem as então, fases. é muita coisa e é muita informação. A nutrição avançou Informação bastante. de nutrição ganha dinheiro, entendeu? Todo mundo acha que é nutricionista porque comeu. Todo mundo acha. Ah, eu como, eu emagreci, então eu sou nutricionista. Ah, eu sei fazer comida, então eu sou nutricionista. As coisas não são assim. Eu sou coach, eu sou nutricionista. Isso daí é o pior. Gente, eu falo que a nossa profissão é tão maravilhosa que todo mundo quer ser eu nutricionista, falo, né? todo mundo quer ser. Então, todo mundo que fala de alimentação sabe. Quem nunca teve uma avó que falou, não dá isso pra criança, porque vai fazer mal. Então, a avó sabia de nutrição? Não, ela tinha lá as crendices populares dela todas e tal. Né? Mas é a questão de falta de informação mesmo, né? Eu tenho um tio que ele é diabético, né? Minha família, a maior parte é diabética. E aí... Ou seja, amiga, você tem um Graças a histórico. Deus, ó, tô chegando nos 50, 100. Sei, né? Cheguei nos 30, 100 ainda. Graças a Deus. E aí, ele tava comendo, tomando café da manhã. E aí eu falei, tio, come um pão, né? Ele falou assim, não posso, tô com diabetes. E aí, ele tava comendo coquito. Não sei se você conhece coquito. Um monte de coquito. Eu falei, entendi. E se o nutricionista falou pra você comer coquito? Você leu a tabela nutricional desse coquito? Por quê? Falta de informação, Mas né? é tanta falta de informação que as pessoas, por exemplo, do pão com a tapioca é o melhor de todos. Sim. Não, porque não sei o que lá, do pão com a tapioca, você tem problema com glúten? Não. Mas então por que você tá comendo pão, trocando pão pela tapioca? Porque emagrece. Emagrece nada. Depende do que você põe na tapioca, ela fica muito mais calórica. E também da quantidade de tapioca que você come. Tipo lá, você, mas de manhã eu faço uma tapioca na manteiga, e aí eu como ela com frango, Presunto como ela e com queijo. queijo. Gente do céu. Calma lá, Né? Requeijão light? Aí requeijão light, o requeijão light é cheio de farinha. Então assim, calma, muita calma nessa hora. Às vezes é preferível, que eu sou bem adepta a comida de verdade. Sim, total. Né? Comida de verdade. Então é muito melhor você comer uma comida de verdade, um arroz, feijão, uma carne, uma salada. Aí, mas eu gosto de sobremesa, come uma sobremesa. Não tem essa coisa de, meu Deus, não pode nunca nada na vida. Mas tudo, a nutrição, ela tem uma balancinha lá no negócio dela justamente por causa disso, porque é o equilíbrio que faz. É igual uma orquestra, não adianta, não funciona, tipo assim, corta isso, corta aquilo. Eu falo assim que é muito fácil quando a gente vai falando, principalmente das restritivas, né, e tudo mais, quando a gente fala de dietas alimentares, tudo, então a pessoa já vem e fala assim, mas eu cortei a janta, mas eu cortei o pão, porque eu cortei o arroz. Vai cortar os pulsos daqui a pouco. Né? Aí agora esses dias Bem eu isso. falando assim, vocês viram que tem a dieta do pão? Aí eu peguei e falei, gente, qual essa é que é a nova pra dieta mim. do pão? Não, aí eu já só perguntei, eu falei, qual que é a dieta do pão? A pessoa come 5 pão por dia. Aí eu falei, e como? É assim, no café da manhã ela come pão com ovo, aí na hora do almoço ela come pão com carne, sem muita salada, muita salada, muita salada. À tarde ela come de novo esse pão com carne, muita salada. À noite ela come pão com carne, muita salada. Que à noite ela come dieta pão com monótona. ovo. Não, e assim, pão, carne, muita salada. Eu falei, às vezes a pessoa comia, ela emagreceu um monte. Eu falei, claro, ela comia às vezes um feijão gordo, que não é um feijão normal, um feijão cheio de linguiça, de bacon, de negócio. Ela comia arroz com carne gorda frita, fritura, batatinha frita, tal. Não comia uma salada nunca, tal. O pão é o pão francês sem miolo. A gente já sabe que tem pouca caloria. Sim. Eu falei, e aí ele vai emagrecer? Vai, em termos calóricos, eu falo para as pessoas que dá para emagrecer até comendo brigadeiro. Come 3 brigadeiros por dia, por um mês. Sim. E mais nada, né? Em termos calóricos. Em termos calóricos você vai ficar magrinho. Saudável? Não. Ele está inflamando o corpo dele comendo pão de 5 refeições.
Ah, tá. Quer comer assim? Come. Então come. É opcional, né? Hoje eu vi uma aluna minha falando maravilhosamente bem, uma aluna bem antiga, a Anaísa, que colocou no post dela, quer tomar o shot de limão? Toma, mas olha, presta atenção. Né? Não é ele que faz detox no nosso fígado, gente. Quem faz detox no nosso fígado é a água. Eu vi uma também muito engraçada, assim, falando assim, água com limão emagrece? Aí o cara falou assim, emagrece. Só se você for colher o limão lá no sítio e vier andando, correndo pra cidade. Cara, você vai emagrecer, que é uma Todas as maravilha. pessoas que falavam pra mim do café, na época, era o café. Eu falava assim, emagrece? Eu falava, emagrece, você vai lá, planta café, colhe café, faz café. Quero ver se não vai emagrecer. Cadê a atividade física do dia a dia, né? Então, as pessoas estão danificando os dentes, porque estão tomando vinagre e café e água, e ele acaba com o esmalte do dente, né? Então, aí no final ela ainda coloca assim, eu achei tão bonitinho que no final ela ainda colocou assim, então, se você ainda acha que quer tomar água com limão, pelo menos toma com canudinho, deixa cair. Ajuda a amarelar os dentes, não amarelar, porque deixa amarelo. Eu comecei a rir, eu falei, é verdade, gente, as pessoas têm que ter a informação até. Mas então, assim, esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo de informação rápida, prática, fácil, que é o Google da vida, a internet e tudo mais, todo mundo falando como se fosse dono da verdade, e pouco aprofundamento. Então, assim, eu vejo aquilo, inhame emagrece, peraí, vou comer inhame. E tem coisas absurdas, tá? Que aparece que emagrece, que daí a pessoa come. Aí você fala assim, então tal coisa emagrece. Então ela vai lá, né? E come aquilo. E as tiazinhas, geralmente. E o que mais? Então, Minha mãe mas assim, quem que foi atrás de ver? Né? Ai, que cúrcuma é bom. Quem foi atrás de ver o que a cúrcuma faz? Como que ela faz? Não é porque fulano tomou, ficou boa, ficou magra e eu vou lá e vou fazer o mesmo, né? Gente, o colágeno é ótimo, super importante pra gente tomar suplemento de colágeno e tudo mais. Sabia que não pode tomar colágeno com comida quente por volta de meia hora antes e depois? Porque senão ele vira proteína e daí não adianta, ele não faz o efeito colágeno. Aí a pessoa fala assim, eu tô tomando colágeno com café da manhã, depois do café. Então, tipo assim, é tanta informação ruim que daí você faz as coisas e impede, às vezes, a absorção de outras. Acaba atrapalhando. É isso, dentro da nutrição que é o segredo, que né? É a biodisponibilidade dos nutrientes. Se você não entende disso, não adianta. Não vai adiantar, você vai tomar todos os shots, shakes, Isso aí dentro da minha realidade, que sou nutricionista vegetariana, por exemplo, né, que eu atendo muito esse público por eu ser também, e a gente fala muito sobre essa questão da biodisponibilidade da proteína vegetal, como que você pode estar conseguindo uma proteína completa através de alimentos de origem vegetal, e é justamente essa combinação, você trabalhar os grãos da maneira correta, fazer o remolho para não ter os fatores antinutricionais, os fitatos e por aí vai. Então são pequenas dicas que a gente vai dando. Isso, se você tem uma alimentação vegetariana, você ainda sabe que vai ter que ter suplementação. No caso dos veganos não tem pra onde correr, né? Os ovo-lacto ainda consomem ovo, leite, ainda tem, né? Mas então, quem não tem, e a pessoa fala assim, não, mas não é, gente. É o bom senso assim profissional. E aí eu falo assim, tem muitas pessoas que são veganas, vegetarianas, por mais questões associadas ao meio ambiente e tudo mais, do que necessariamente da saúde. A questão alimentar. Então a gente tem também que entender isso, que é um processo. Então é entendível que ela não quer machucar os animais, ela não quer maltratar, mas ela também tem que cuidar dela. Não adianta prezar pelos animais e não prezar pela sua própria saúde. A gente fez um podcast falando falando sobre isso, né? Sim, que a pessoa entendeu o princípio de tudo isso, né? Só falar que é modinha, sou vegana. Então, claro. Porque essas que são pra sempre, são pessoas que têm internalizado nelas, elas já sabem o que fazer. As que são esporádicos, esses são os piores. Querem ser, os artistas, acontece muito, né? Os artistas, eu quero ser vegano, né? Hoje eu vou ser vegano. Aí tá aí difundindo uma história na mídia e que tá incentivando milhares de pessoas, às vezes nem ela sabe o que quer ser. Sim. E aí acaba influenciando errado as pessoas. Né, o poder... porque igual a Paula falou, tem um processo, né? A gente estava comentando que as pessoas, elas querem fazer as coisas muito radical, né? Você sabe que eu tive uma experiência agora muito diferenciada, interessantíssima, inclusive, na gastronomia, que vai formar agora formou a primeira turma, né, de gastronomia, a segunda turma, e nessa turma nós tínhamos uma vegana.
Eu sei quem é. É, a Juliana, é uma A Ju é minha amiga, querida cara. ela. E essa experiência foi maravilhosa para o curso e para essa turma, né? Porque não vai ser sempre que vai ter isso, né? Então, ela fez uma contraproposta a todos os professores de trazer uma similar àquilo que ele estava fazendo vegano. Foi um desafio, né? Um desafio para ela, mais para ela que para mim, para nós, né? Porque, tipo assim, a nossa obrigação era essa. A gente até tenta construir uma parte dando sobre vegano e tal, mas não é o objetivo do curso da gastronomia, desse nosso curso de gastronomia. Mas ela era muito boa nisso, então vamos fazer? Bora, vamos fazer. Então, em todas as receitas que a gente fazia, diferenciada e tudo mais, ela trazia uma versão vegana. Uma releitura. A gente fez isso também. Coisa simples, né? É coisa simples, e com histórico, com todo, por conta de ser de dentro pra fora, que é isso que eu tô falando, de ser vegana, porque já há muito tempo, tanto ela passou uma gravidez inteira vegana, com suplementos específicos, mas tudo muito bem, tranquila. Né? Pra você ver que se for bem acompanhado, qualquer pessoa pode ser. Uma criança bem, tudo mais, então assim, sabendo do que tá fazendo, é uma coisa. Agora você pode também falar assim, ó, virei vegetariana. Aí eu não posso comer mais carne, mas doce eu posso. E aí eu como todo doce. Doce, fritura, carboidrato. Eu atendo muitos nutricionistas. Eu atendo, no caso, muitos. É porque. Muitos vegetarianos que Seu filho vai estar te vendo, seu filho vai estar te vendo. Vou mandar pra ele. Eu atendo muitos pacientes que são tem esse quadro aí, tipo assim, é vegetariano, mas tá com triglicerídeo super alto, porque tirou a carne, mas botou muito carboidrato, muita fritura. É porque e aí eu antes, meia dúzia, né? Eu achava que ser vegetariano e vegano, né? Antes eu achava que era mais saudável, né? E aí eu fui conhecendo pessoas, fui entendendo Depende melhor. de como uma pessoa faz a dieta dela, como é o estilo de vida, se ela pratica atividade física ou não. É igual qualquer outra pessoa. Ele só não vai comer carne e tem que fazer uma dieta equilibrada como qualquer outra pessoa também. Por mais então, questões de ativismo mesmo, né? Em geral é mais fundamental do ativismo. E aí eu acho difícil ser ativista tanto assim, né? Com a carne tão delícia. Olha, no meu caso, que eu nasci vegetariana, então é outra realidade. Pra mim, pode chegar churrasco na minha frente. Eu trabalho, inclusive, com carne também. As pessoas a gente até vai fazer né? uma experiência com churrasco vegano? As pessoas me perguntam, como é que você é vegetariana e trabalha com carne? Como que é isso? E engraçado é quando os empresários, né? Quando a gente troca essa ideia. Mas é que o vegano, ele não manipula carne, né? O vegano não. O vegano não. Não, mas vamos lá. Dentro da profissão nutricionista, eu desenvolvi métodos de avaliar, por exemplo, uma carne, sendo que eu não provo. E isso com anos de profissão e tudo mais, que o pessoal me perguntavam, né? Darlene, mas como que você é nutricionista de produção? Você vai trabalhar com carne, vai avaliar o produto está bom ou não, se você não prova. Falei, gente, como que é o cego? Ele não desenvolve métodos de... Ele não tem a visão dele, mas ele os outros sentidos dele é muito mais aguçado justamente porque ele desenvolve. E eu fiz isso na minha vida profissional. Eu desenvolvi métodos de avaliar a carne sem precisar prová-la. E isso nunca me prejudicou em nada na minha vida profissional. Porque... Aproveita, é uma delícia. Porque era um problema com o chefe de cozinha, era um problema com... E, gente, eu experimento tudo, mesmo que eu não gosto. Eu não consigo. Eu experimento Meu tudo. Meu paladar é muito chato. O meu também, mas mesmo assim, tipo assim, por exemplo... Você imagina ter que provar um pepino. Eu não gosto do cheiro do pepino. Sério, amiga? Nem o japonês, que é uma delícia. E não tem uma avaliação da gastronomia que não tem camarão pra avaliar. E você tem que avaliar. Ossos do ofício, né? Mas não é uma coisa que eu falo assim, eu gosto, pelo... Ainda bem que você não tem alergia, né, também. Não, aí era problema. É outra coisa, né? Mas aí já era outro problema. Pensa numa pessoa que não tem alergia nada, que não tem nada. Sem frescura. Que maravilha. Gente, vocês falam demais, hein? Mas não ia dar em outra, né, ô Lid? Não ia dar em outra. Você juntar duas tagarelas aqui, né? duas tagarelas, você vai fazer o quê? Porque eu não falei nada, só vocês. Ai. A gente tá com tempo, a gente começou... Faz mais de 1 hora já, 1h30 já. A gente avalia o podcast de que maneira, né? Que as pessoas sempre perguntam, mas eu não sei como é que vai funcionar. E a gente sempre fala, gente, relaxa, é um bate-papo. E geralmente passa de 1 hora, 1h30, né? Eu nem falei pra você que ia perguntar, né? Não perguntou. Ninguém deixou eu perguntar. Tô brincando. Paula, pra gente encerrar,
eu vou deixar um recado para você, que o Flávio pediu para te agradecer pelos ensinamentos que você deu para ele, que tá dando super certo nas consultas. Maravilhoso. Ah, eu sou suspeita para falar. Então, aí tem esses alunos, eu falo assim, que tem uns alunos que a gente leva pra vida. Tem uns alunos que só passam, né? Que são aqueles alunos que a gente conhece, a gente ensina, a gente passa conteúdo e tudo mais. Tem outros que eles viram da gente, porque são pessoas que elas se interessam, elas querem participar, elas querem saber. Eu não sei se é tem uma ânsia referência por conhecimento, né? Mas eu falo assim que no pós-Nutri, né? Eu falo assim que no pós-Nutri, eu acho que eu sou a pessoa mais procurada por todo mundo. As pessoas falavam assim pra mim que é porque eu sou acessível. Sim. Porque às vezes é mais difícil você ter essa resposta. Tem uns que depois que se forma não dá muita abertura, quem sabe, eu não sei, talvez seja isso, ou talvez seja aquele impacto de ser... Mas eu sempre fui acessível a eles desta forma. Você traz pra perto, né? Eu trago pra perto. Então a gente foi junto, a formatura deles foi lá em Bonito, a gente fez uma reunião nossa juntos. E eu gosto de participar da vida deles, então eu participo de casamento, depois eu vejo a criança, depois eu sou dessas. Ela virou da família, né? Eu sou dessas, eu vou acompanhando. Que tem legal. uns que são da minha família, eu falo, tem uns que são da minha família mesmo, que são partes da minha vida. E eu acho que é tão gostoso isso, né? Então, e em geral são aqueles que quiseram mais daquilo que você pode oferecer, porque tem isso também. Ser professor, a gente tem um X para passar, você perguntou bastante sobre como que você faz para conduzir o aluno, como que você faz para fazer com o aluno, como que você faz. Então, a gente passa essa informação para eles. Por exemplo, eu, enquanto coach, liderança dessa parte de direcionamento profissional mesmo, e sabendo a profissão como que ela é, como que ela funciona, então às vezes eu dou uns toques no meio de uma aula, num processo. E aí tem aquele aluno que ele vem até você e fala, não, eu quero saber mais sobre isso. E esse é aquele que vai tendo mais instrução, né? E não é mais instrução porque você elencou ele como melhor e tal. Porque não, ele é foi porque mais ele foi interessado. mais interessado. Se Ele destacou. foi até você. Eu falo para os alunos, eu falo, gente, a fulana, ela é assim, né? E aí gruda nela para isso que vocês vão ver. Ah, fulano, porque tem muita gente que às vezes reclama do professor enquanto tá na faculdade. Aí tá lá, meu professor é isso, meu professor é assim, meu professor é assim, ele reclama. E aí aí eu falo assim pra eles, muita calma, gente. Ela tá pegando na sua mão e tá te ensinando a fazer. Ninguém na vida profissional vai ter tempo e vontade de fazer isso. Então acolhe. Não tá de maldade. Aproveita, tá fazendo porque quer te ensinar. Quando você cair no mercado de trabalho, você vai ver o que é bom pra todos. Porque tá chamando a atenção, que é igual a gente faz pra filho, né? Eu falo assim, que às vezes a gente dá uma puxada de orelha no filho, porque a gente não quer que o filho apanhe da vida. Mas, às vezes, tudo que você ensinou pro filho não vai ser suficiente. Uma hora ele vai ter que apanhar da vida. Vai ser necessário. Né? Então, assim, a gente tenta fazer isso também pro aluno. Eu sou meio mãezona do aluno. Então, porque eu tenho filhos né? Antigamente eu falava assim, eu tenho filhos, crianças, e assim foi evoluindo. Agora eu já tenho filho da idade deles, que estão passando pelo mesmo processo de formação. Então, eu queria que meus filhos fossem tratados dessa maneira. Você traz os filhos dos outros como seus... Isso mesmo. Porque eu quero que eles se aproximem da profissão. Então, muitas vezes até eles chegam pra mim e falam, eu não gostei dessa área, não quero mais trabalhar, não quero nem ser isso, quero fazer outra faculdade. E eu falo, e aí, o que você acha? O que você gosta de fazer? Faz uma lista do que você é bom, e aí de repente você até quer mudar de área e tal, mas você já tem uma faculdade. Então você já tem uma faculdade, de repente você não precisa fazer outra faculdade, você pode fazer uma pós direcionada para aquilo que você quer. Né? Hoje em dia tem muitas alternativas. E porque eu conheço, pelo menos nesse tempo de nutricionista e tudo mais, eu conheço muitos nutricionistas que estão em caminhos completamente diferentes, que foram para a área de gestão e acabaram gestando em mais locais do que dentro da área profissional. Que é algo bem comum, né? Muito comum. Na bem parte, comum. por exemplo, de postos de saúde, de serviço público e de tudo mais. E que a graduação foi um forte e que cuidou da saúde dela, mas assim, que foi para frente com outros aspectos. Então, essa também é uma coisa que você pode pensar. Né? Ou de repente, nós temos também bastante alunos que depois resolveram fazer medicina e foram se destacar, estão se dando bem. Por quê? Porque eles entenderam que eles não queriam ficar só ali na alimentação, eles também queriam prescrever alguma coisa, eles queriam
mete bala, vai Cuidar da fazer saúde isso. integral, né? Porque às vezes também a gente fica se limitando, sabendo que você pode. Então, assim, às vezes a gente fica, né, já fiz uma faculdade, não quero estudar mais. Tá pago. Tá pago. Eu queria que fosse assim. Gente, é muito engraçado isso, porque o mercado de trabalho hoje em dia fala o seguinte: você tem uma, você não tem nenhuma. Você tem que ter pelo menos duas pra você tentar se destacar. Tentar, né? E aí, Duas faculdades? assim dizem. Não, tô com uma só. Ah, Um não, milhão de mas- pós-graduação, mestrado. Mas é ótimo. Isso que eu ia falar, mais fora as pós e mestrado, por aí vai, entendeu? Então, porque daí eu fiz o mestrado. Era pra fazer o doutorado, mas o mestrado me consumiu tanto, que eu tô prorrogando o doutorado. Nossa senhora, porque assim, é diferente. E aí, o que eu faço pros alunos? Eu digo isso pros alunos, pra todos eles, você pode falar com qualquer um deles. Eu falo, faz a hora que você formou, que seu pai tá te bancando ainda, que você tá Gente, ali, ó, isso é muito fresco, importante. faz isso, faz tal coisa, faz tal coisa. Porque, gente, você ter família, filho, cuidado de todas as coisas, e você ter um trabalho de 40 horas e ainda ter que fazer um mestrado, um Gente. doutorado. Senhor, gente, não é vida não. Não. Isso é um tormento, é quase que uma vida religiosa. Afasta de você tudo que é de bom e vai ser Mergulhar só nos estudante. estudos. Então, assim, e aí o que a gente faz, então, em contraponto? Pós-graduações, né? Terminei uma agora, da pós em Salesianidade, que é uma da UCDB mesmo, pra gente entender. E olha que coisa mais maravilhosa, eu estudei a vida inteira em colégio salesiano, a vida inteira. Eu estudei na Auxiliadora, depois fui pro Dom Bosco, e aí, na UCDB eu já vai dar 10 anos de casa, desde quando eu sou contratada, mas aí mais 3, então são 13 anos que eu tô na universidade. Caramba. Então, se você for fazer uma contagem assim, de salesianidade, e aí eu comecei a estudar na salesianidade o que o salesiano faz, que é acolher o aluno, né, o pátio, ele tá próximo. São João Bosco ficava próximo de todos os próximos dele ali e mostrava com exemplo, com um trabalho. E eu falava, gente, olha, eu fazia isso. E eu gostava de ter recebido isso, porque eu tive padres, meus amigos, na minha infância inteira. E eu falava assim, isso era salesianidade, eu já fazia parte disso e eu nem sabia que eu estava fazendo dessa forma. Então, quando vinha aquela educação rigorosa, que quando eu comecei a dar aula, era meio que obrigado você brigar com o aluno e chamar atenção. Eu nunca gostei desse Não fazia Dessa parte do linha meu nunca fez perfil. parte do meu de perfil. ensino. Eu gostava desse acolhimento, pegar esse aluno mal educado, aquele aluno bravo, aquele aluno pentelho, e trazer ele para perto e perguntar, e de repente descobrir nele coisas ótimas. Eu já tive muitos alunos que foram mega CDF no conteúdo técnico, prático ali da sala de aula, e que foi pro estágio e desempenhou com muito mal, não conseguiu fazer, tinha dificuldade, a prática. É E verdade, tive tem alunos muitos muito mesmo. ruins, que você falava, isso não vai dar nada. Chegou lá. Que chegou na prática, deu show, da gente fazer, uau, ele vai ser um excelente profissional. Né? É claro que o que a gente quer é o equilíbrio, que ele seja pelo menos uma média do bom aqui, para poder se destacar na área profissional. Mas é isso que ele precisa aprender que ele tem que acolher o paciente, seja o paciente onde ele estiver. Então, se ele está no SUS, se ele está no consultório, se ele está na creche, se ele está na escolinha, ele tem que acolher aquele cliente, né? Que não é mais nem paciente dele, né? É um cliente ali nesse processo, né? Ele tem que acolher, ele tem que ouvir. Então, são coisas que às vezes é da psicologia, por isso que às vezes a gente confunde. Eu também, em algum momento, quis fazer psicologia. Mas a gente, nós nutricionistas, Tem um pezinho ali, né? a gente tem que ter esse olhar no sentido de ouvir, né? Por quê? Porque como que a gente vai ouvir o paciente, né? E quantas vezes que eu tive paciente que só ia lá, que Só pra chorar. não era nem pra cuidar da alimentação dele, era pra que eu ouvisse. E aí que entra a questão da equipe multidisciplinar, de você Eu encaminhar acho para um incrível esse terapeuta trabalho, isso. você Porque direcionar. você vai ver que o problema dele não é alimentar, é emocional. Exatamente. Com Né? emoções, né? A gente come Sim. emoções. E são muitas coisas nesse processo. E aos poucos você vai aprendendo, você vai direcionando, você vai aprendendo com outras pessoas que você pode trabalhar, de repente, junto com um psicólogo e fazer um processo associado ali, né? Cognitivo, comportamental, junto com o paciente. Então, assim, tudo isso é um processo de vivenciar e de estar junto, de ouvir, de querer aprender, de querer saber, de querer melhorar. Porque quem quer melhorar, melhora. Quem não quer melhorar,
vai ficar ali o resto da vida. Vida que segue, Vai né? É, com Vida que certeza. segue. Eu ouvi uma frase uma vez num acampamento. E a pessoa disse assim, Ela é campista, viu? Eu falei que aqui só vai ter campista. Todo mundo aqui é campista. O Dani, o Araújo. eu ouvi no acampamento, a menina falou assim, quando você tá parado, é igual escada rolante. Se você tá parado, mesmo assim você tá descendo. Entendeu? Faz sentido. Tipo, então, se fosse uma escada rolante, você ficar parado, você tá perdendo. É verdade. Você nunca vai estar ganhando parado. É. Tem sentido mesmo. É, porque tudo, se tiver em movimento. Se né, eu tiver acho em que- movimento, você tá... Todo mundo tá indo, você tá Enquanto indo. não tem movimento, não tem vida, não tem melhoras, não tem Exatamente. nada, né? Né? Então o movimento Então, faz assim, tudo. essas são as coisas que às vezes a prática, muitos anos da profissão e tudo mais, faz com que a gente tenha também um pouco mais de assertividade em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho mais assertividade na hora que eu olho um paciente para ver o peso e a altura dele, no paciente no leito. Porque daí o aluno vai lá, vai pesar, vai tentar fazer todas as medidas, eu já olho e já sei mais ou menos quanto que ele tem de peso e altura. Aí o aluno Você vem e bateu o fala, olho já. Por quê? Porque é treino, porque é repetição, não é? Você está Sim. acostumado a ver aquilo o tempo todo. Então você já vê o tamanho das pernas, o tamanho do tronco, o tamanho dos braços. Já tem uma média, Você já tem, você já olha, já... É um biopedância, ela. Não chega a ser... Mas dá uma média boa, assim, você vai... Que é a mesma coisa que o profissional de cozinha industrial chega num lugar, ele faz isso daqui, ó. E já vê todos os defeitos, ele faz um checklist ali, ó. Se ele Rapidão. conversar Isso com é a muito- pessoa, ele fala... Tch, tch, tch. Automático Isso é já pura da pessoa, verdade, né? é o olhar clínico que a gente tem mesmo. Mas que vai te dando quando você se dedica a querer aprender mais. Se você não se importa com aquilo, você não vai aprender com aquilo. Mas se você começa a ter um olho mais treinado para aquilo, se você começa a prestar atenção no processo, se você começa a um olhar mais sistêmico em relação a todas as coisas, a não olhar só o problema da pessoa, porque às vezes ela vem ali de trás um problema, mas o problema dela é outros muito maiores, que daí vem esse atendimento multidisciplinar. Às vezes muitos problemas que chegam para nós em consultório é autoestima, né? Principalmente. E aí a autoestima, eu não posso, porque ela é gordinha, falar pra ela assim, não, agora você tem que emagrecer, porque senão você vai ficar... Não, eu tenho que também fazer ela aceitar ela que ela é agora, para que ela possa mudar aquilo que ela tá vendo. E para que ela veja verdadeiramente o que ela é. Porque tem tanta gente que chega pra gente que acha que tá absurdo. Eu falo assim que eu pego fotos minhas antigas e tudo mais, quando eu falava que eu precisava emagrecer. Eu queria ser magra. E aí eu olho minhas fotos de antigamente, onde eu queria ser magra, e eu penso, eu queria estar aqui. Eu era magra. Essa Mas questão eu do era olhar, né? magra, É muito por quê? pessoal. Porque eu era uma magra de perna grossa, bunduda. Gostosona. Eu nunca... Aí tem uma foto minha da infância que eu acho muito... Eu acho que ela até tá lá no meu Instagram. Que era uma foto que tá eu e meus melhores amigos de infância. Eu tô abraçada com eles, assim, eu tô no meio. E eu tô grandona, né? E as minhas amiguinhas magrelinhas, pequenininhas. E eu falo assim, eu achava que eu era gorda. É lógico que eu achava que eu era gorda. Olha o parâmetro. Olha o parâmetro de altura, de As peso. varetinhas do Não lado. tinha nem que ter como comparar. Elas aconteceram mais tarde. E eu falava assim, e eu olhava e falava, nossa, né? Porque essa é a visão que às vezes a gente tem que ver. Então, cuidado. Isso aí eu falo para os pais, para os colegas. Cuidado com o massacre a essa pessoa. Para, você tá gulosa, vai comer isso, vai ficar gorda. É o terrorismo, né? O terrorismo da gordofobia é um problema. Ainda mais Não, se isso for na desencadeia, isso adolescência, desencadeia. na infância e na adolescência, é trauma na certa. trauma na certa. Com certeza. É verdade, isso geralmente é na infância mesmo que acaba acontecendo. Minha mãe falava muito pra minha irmã, tipo... Gente, como A as mãe mães não fazem. E comendo, como. né? É isso que eu ia falar, Você como vai- as seu namorado vai mães te faziam largar, isso, né? sabe? Aquelas Antigamente. coisas assim. Isso a pessoa vai engolindo. Numa depois. época que a gente era largada Sim. por qualquer motivo. Tipo assim, eu lembro que quando eu me separei, cara, meu marido vivia me traindo. E, ai, você não soube Tinha segurar motivo. seu marido. Ai, gente. Amarrava ele Olha, aonde? que preguiça, viu, dessa história, Não é? né? Entendeu? Então, assim, graças a Deus que nesse momento a gente evoluiu muito em muitas coisas maravilhosas.
onde a gente já não tem mais essa... Inclusive, onde nessa tem esses questão... direitos de não faça Sim. isso. Inclusive nessa questão da maternidade, né? Que eu tava falando sobre... Eu tava assistindo esses dias, mudando totalmente de foco, sobre mães narcisistas, né? Assistindo Nossa, eu vejo isso Gente, isso... E eu peguei isso pra mim. Porque o que acontece muitas vezes, Paula, é que a gente gosta de refletir isso no outro. Mas como que eu posso estar sendo uma mãe narcisista? Porque as pessoas usam essa palavra como se fosse algo totalmente horrível, distante. Mas que muitas vezes pequenas atitudes podem tornar você narcisista. Mas com certeza. E De aí, forma se você não inconsciente. fizer esse autorreflexo, essa autorreflexão, E se a gente- você pode estar sendo uma mãe, uma pessoa Não, narcisista. gente, se você não faz terapia, não adianta. Terapia. É aí que Reflete começa com o É o processo. segredo, eu Porque, também assim, ó, acho. Eu falava assim, ó, meu Deus, eu não quero ser uma mãe igual minha mãe, porque onde já se viu. É porque a tendência é você... Quando você vê, você tá reproduzindo a mesma Sim. coisa. Porque é automático, gente. É automático. Então você faz o que você aprende, né? O nosso cérebro entende dessa Exatamente, forma. Você faz o que você aprende. Então, eu falo assim que, nossa, nada me evoluiu mais na minha vida do que meus filhos. Nada me fez crescer como pessoa, como ser humano, como os meus filhos. Meus filhos me ensinaram coisas que eu jamais teria aprendido se não fosse por conta deles. Porque é aquela coisa de você amar aquela pessoinha ali, porque ela... pela pessoa. Porque não importa o que ela faz, não importa se ela não faz aquilo que você quer, ela... E quando E você, você dá. e quando você se vê no seu filho, é muito. Eu tava falando agora pra ela, mas gente, a minha filha é eu 2.0. E eu Nossa, tenho cuidado essa com os preocupação. aplicativos, que ela vai baixar os aplicativos, tudo melhorado. Então ela vai dar rolê em você. E é você isso, vai falar, essa minha preocupação de eu querer ser uma pessoa melhor pra ela ter como espelho. Uma xerox boa, né? Uma xerox boa, uma referência boa. De eu estar sempre procurando me estudar, enfim, me aperfeiçoar como pessoa, enfim. E refrisar. Meus Mas filhos, o gente. filho é a melhor Meu faculdade filho mais mesmo. novo, eu falo, desde 4 anos ele falava que ele ia ser advogado, agora tá fazendo direito e vai até formar esse ano. E eu falo pra ele até hoje, ele sempre foi advogado. Desde sempre. Os debates dele comigo, eu falava assim, Senhor Jesus, eu não vencia um. E eu pensava assim, gente, vai ser o melhor advogado da face da terra. Porque, gente, ele não parava uma discussão enquanto ele não tinha razão. E assim, e os argumentos usados, e eu ficava... Chega a ser irritante, né? É irritante, por quê? Porque eu não queria dizer... Cala a boca porque eu sou sua mãe e pronto, acabou. Eu não queria dizer isso, mas gente, dá um trabalho. E a minha que tem muita energia. E aí eu falo, eu brinco com ela, se Seu você chefe. tem 200% de bateria, sua mãe tá com 10%. Para e pensa, como é desleal isso aí. Aí ela, mamãe, como é que eu carrego essa bateria? vamos dormir. E aí é que tá. Ela vai fazer 5 aninhos. Então, minha filha. Vai Enfim, vendo, vai vendo. vou mesmo. Nossa conversa tá muito boa, né? Maravilhosa, São já entramos aqui em diversos quase assuntos. 2 horas de podcast. Acho que a gente precisa de mais outra, né? Outra edição. Né? Gente, vamos, no próximo episódio a gente chama a Paula novamente. Porque eu só tô aprendendo, já tô assim, ó. Sabe, eu só tô aprendendo, gente. Muito gostoso Bora fazer mesmo. outro, eu topo. Não, eu vou querer fazer Quem outra, sabe, de verdade. Quem sabe vamos Se é fazer. pra conversar, gente, ó, pode me chamar. Quem cara. sabe lá Eu na pago CDB. café. A gente pode até Pode fazer ser. um lá. Vamos combinar. Verdade, boa ideia. Legal, né? Lá Bora no meio combinar. acadêmico. Eu Verdade. gosto assim de novidades. Excelente ideia. São coisas bem interessantes pra gente pensar mesmo. Vamos Porque conversar. é um mundo onde eles também estão tendo que aprender. Imagina, coitados dos meus alunos, né? Eu tinha só que divulgar meu trabalho. Agora eles têm que fazer até TikTok. Verdade. Então eu falo Gente, assim, ó, que tomara jogo de Deus que cintura, ele não, né? Gente. Depois dessa evolução Dá pra aí, fazer gente. curso de ator também, quando tá fazendo nutrição, porque aí a pessoa fala, mas como assim, pra quê? Não, porque se você não desempenhar bem o papel, É verdade. Tem outra Teatro é profissão. muito bom pra galera aí. teatro, e assim por diante. Eu falo, gente, mas não é engraçado? Porque a evolução de todas as profissões foram tantas que você precisa estar no meio delas. Adaptar. E aí, gente, meu Deus. Tem que se adaptar, senão você fica pra trás. Né? Eu acho que o maior desafio da vida atual é você acompanhar esse ritmo alucinante da tecnologia. Porque tá chegando porque informação tudo que é o nosso- rápido, as profissões Então, se só que renovam. aí que entra o negócio. São rápidos e não profundos. É. Então é uma geração ansiosa, é uma geração triste porque elas não têm propósito, então elas não sabem onde elas querem ir, então elas ficam meio Querem tudo ao perdidas. mesmo tempo. E querem tudo ao mesmo tempo e não se aprofundam nas coisas. Então elas são superficiais. E o superficial, a gente sabe que vai dar problema.
Consequência vem, A né? consequência vem a depressão, vem as ansiedades, os outros problemas maiores. E tudo isso, às vezes, é parte da alimentação que a gente vem tendo. Porque, tipo assim, você tá ansioso, você come errado. Você tá... Aí piora o quadro. Você piora todo o processo. A recompensa então, também, né? As recompensas, as inflamações, né? O estresse, o quanto que o estresse danifica o nosso sistema e ele não vai danificar hoje. É isso que as pessoas A precisam longo entender. prazo, né? Então, às vezes, uma criança tá estressada com 10 anos, com 20, ela vai estar cheia de problemas que ela não consegue definir. Olha nesses últimos tempos o tanto de cânceres de intestino apontados na mídia e tudo mais. Por quê? É a alimentação, gente. A microbiota falando, socorro, pelo amor de Deus. Eu E há preciso muito ser tempo. melhorada, né? E já vem de tempo. E não é de hoje. Associada às Ai, não, emoções, só- né? Mas Porque... olha, faz 10 anos que minha alimentação é ótima. Né? 10 anos é pouco. Foi Quantos anos desde você uma vida tem? inteira. Se você tiver 50, verdade. né? Então... Exatamente. A maternidade Então, também, né? Teve uma maternidade, teve todo um processo. Então a gente precisa investir. Eu nisso. diria, Paula, que hoje em dia, eu falo muito de terapia, eu gosto muito. Então eu diria que hoje em dia, nós profissionais da saúde, a gente tem que falar o seguinte: alimentação e atividade física e terapia. Porque é muito comum nós falarmos alimentação e a atividade física. Atividade física. Mas a terapia é um complemento. Eu Porque falo assim que é o um físico... tripé. Isso, é o tripé. É a mente, o corpo e o seu comportamento, né, o teu espírito. Então, assim, se você não tem um Deus, se você não tem uma coisa para se apegar, você fica meio perdido. Se você não tem terapia Sem propósito, pra cuidar né? seus traumas, você fica perdido. E se você não se cuida, tanto da alimentação quanto da atividade física, você não vai dar certo. Então, são coisas que não tem como. O ser humano ele é complexo, então ele É, tem um que atender conjunto. todas as necessidades que é necessária, né? É um conjunto que precisa ter atenção, né? Paula, Gente, agora pra encerrar, de verdade. Olha, eu vou parar porque depois eu vou ser responsabilizada por estar aqui puxando gancho com a Paula. Já viu que a gente deu match, né? Pra encerrar, deixa uma mensagem, né? Meu Deus, devia ter falado pra eu pegar lá antes. Uma vez eu fui participar do podcast, me convidaram, falei, Lídia, deixa uma mensagem motivacional. Eu, cara, não vou deixar nada, porque eu não me preparei pra Mas, isso. ó, fica à vontade. É o que você quiser falar dentro da sua realidade profissional, pessoal, enfim, o que você quiser. Na verdade, o que eu sempre digo aos alunos e tudo mais é: segue, vai pra frente, vai, adianta, sabe assim, vai pra onde você não acha que você iria, né? Com os pais, a melhor sugestão que eu posso dar é, estando com seus pais ainda, seus pais ajudando, pagando a faculdade, eles não vão ligar de te bancar mais 2 anos para você fazer uma super pós-graduação, fazer um Intercâmbio. fazer um mestrado, um doutorado fora daqui, né? Porque você vai ter ainda esse apoio. Então, assim, tendo essa oportunidade, faça isso. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho essa oportunidade, porque eu sou muito pobre, tudo é muito difícil e tal. Não é assim. A gente sabe que tem muitas maneiras de você, enquanto você, bom estudante, você se direcionar Bolsas, a esses né? caminhos. Algumas bolsas que são fora do país, Parcerias. algumas parcerias de intercâmbio. Às vezes, a gente tem que dar foco àquilo que a gente... tudo que a gente dá foco prospera, né? Então, talvez essa seja a frase da vida. Tudo que a gente dá foco prospera. Então, vê aonde que você está colocando seu foco, né? Eu quero fazer um intercâmbio fora do Brasil, mas eu continuo comendo fast food todos os dias, gastando R$35 por dia, e depois eu falo, não tenho dinheiro para ir para tal lugar. Prioridades, né? Prioridades, foco. O que dá foco é para você prosperar. Então, você quer isso? Peraí, vamos fazer fast food em casa? E sem contar Pra que vai ficar vender, bem mais saudável. pra vender uma renda Vamos fazer extra. uma renda extra, né? A minha irmã passou agora no curso de gastronomia e falou, não vou conseguir fazer porque eu tô sem dinheiro. Aí eu falei pra ela, faz um plano de ação, coloca já no papel. Eu lembro muito faz daquela comida, menina que ela da conta cozinha Nath, maravilhosa, né? vende bem. Da Nath, que é economista, que ela fala muito sobre essa questão de renda extra. Gente, qualquer pessoa pode fazer uma renda extra. Todo E várias mundo tem que rendas fazer extras, né? renda Tem extra, que né? fazer, Eu falo assim, senão hoje não nós se vivemos mantém. num tempo onde todos os ovos não podem ser colocados na mesma cesta. Não pode. Então, é verdade. Você gosta de nutrição, você tá bem... Tá, mas faz uma oratória, faz um curso de como fazer podcast, como fazer um vídeo no YouTube.
Faz coisas aleatórias, faz coisas que te deixam feliz e faça coisas que também te evoluam profissionalmente. Né? Que agregam Segue também, né? páginas boas, leia livros bons, não perca tempo com coisas Superficiais. que se perdem BBB. tempos, né? Eu falo Aproveitando assim, o depende, ensejo tem coisa que é atual. distração, que é a fogueira da pessoa. Lembra que lá na antiguidade a gente precisava de uma fogueira? A televisão às vezes é uma fogueira, então que ela seja só fogueira. A internet é uma fogueira, o Instagram, ficar lá, é uma fogueira, mas então que seja tempo limitado para essa fogueira. É assim, vou dar atenção para ela, mas eu vou Daqui a ter pouquinho- tempo delimitado para isso. Porque eu acho que esse tempo com a família, com os amigos, isso vale milhões. E como a gente percebeu isso com a pandemia, né? O valor de estar com quem a gente ama. Que mensagem? Agora já Maravilha. a frase tudo que você põe, tudo que você põe foco, prospera. Copiou? Isso Vou mesmo. colocar aqui na minha Esse é da minha pós-graduação que eu tô fazendo agora, cara. Tô amando essa pós-graduação. Já quero Linda. trocar Chama figurinhas pra saber Formação qual em é essa Gestão pós. Contemporânea. Meu Deus do céu. Vou levar é uma você visão pra casa. sistêmica do processo, de tudo mais e tal. Tô encantada. E aí eu tô bem afinada. Por falar com isso. nisso, agora eu juro que é a última, tá? E a Paula daqui 5 anos, por exemplo? Como que você daqui está sempre tem que ser. planejando? Pode ser daqui, né? 1 ano, 2 anos. Então, Quais são os planos da Paula? eu sou péssima nisso, tá? Você não... Eu toda Não vida trabalha eu no fui prazo. deixando, eu fui Acontecer. deixando acontecer porque era o que eu tinha e era o que eu fazia e era o que eu podia fazer. Mas você será não tem que- uma meta assim, Então, tipo... não, então aquilo? isso foi. Aí nesses últimos anos eu andei pensando que eu preciso de outras coisas. E aí eu comecei a fazer uma carteira de investimento, comecei a fazer algumas coisas assim, tal, porque eu penso que daqui 5 anos eu ainda quero ter saúde para viajar. Então eu já comecei a fazer meus novos planos. Eu falei assim que até agora meus planos eram cuidar dos meus filhos. E aí essa é uma prioridade tão grande que daí a gente meio que se anula mesmo, né? Então, assim, às vezes eu não tenho carro bom, eu não tenho isso, mas eles estão bem. Eles estão Você se dedicou vivos, total estão para os saudáveis, filhos. estão terminando a faculdade. Cumpriu sua missão. Estou cumprindo, né? Ainda falta um tempo, mas estou cumprindo. Eu sei que vai ser filha para a vida inteira. Sim. Mas, assim, então agora é minha vez. Então agora eu comecei a dar um pouco mais de crédito para mim. Então, assim, eu quero mais viajar, né? Eu quero ter a oportunidade de conhecer outros lugares que eu nunca fui, né? Então, isso que eu me vejo daqui 5 anos. Eu continuo trabalhando porque eu não me vejo fora disso, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, você gosta do que você faz? Se você ganhasse na loteria, você continuaria fazendo? Eu falo, eu faria menos, mas eu continuaria fazendo. Eu ia pedir, por favor, me deixa falar sobre o assunto pelo menos umas vezes. Não precisa me Deixa pagar que eu tenho transbordar. dinheiro Eu suficiente. posso vir aqui, Deixa eu dar uma transbordar, palestra, né? deixa eu vir aqui uma vez por semana, deixa eu fazer. Eu gosto daquilo que eu faço. Então, assim, é lógico que isso cansa, né? Mexer com aluno às vezes esgota a gente, por isso que graças a Deus vem as férias e tudo mais, a gente volta renovado, cheio de energia, porque a gente também perde muita energia nesse processo. Sim. Mas eu me vejo daqui 5 anos ainda dando aula, de preferência no CDB, tá lá, vendo meus alunos formados, mas ainda viajando para outros lugares, indo fazendo muitas outras Curtindo. coisas, né? Curtindo a vida. Colhendo os frutos que você plantou, né? Você sabe Nada que mais justo. agora eu tive um sobrinho neto, então eu já tô... Que delícia. Lindo. né? Paula, olha, amei nosso bate-papo, né? Acho que foi o maior, nós batemos recorde hoje. Batemos Olha, recorde. quem diria, né? Porque a gente pensou Amei, assim, rico de informação. vamos convidar uma coordenadora de curso, mas o que a gente vai poder abordar tanto? E olha como a gente Abordar a mergulhou. vida. Total, A vida total. acadêmica e a vida pessoal, né? Isso que é a gente delícia. aborda a vida, porque a vida é essa construção de tudo isso. Amei, Mas eu Paula. quero ser chamada de novo para falar dos cursos, porque daí é bem legal. Não, e a gente pode tentar fazer lá próprio na UCDB, quem sabe? Vamos falar com a trocar direção figurinhas. aí. Vamos trocar figurinhas. Vamos, Paula, vamos muito sim. obrigada. Obrigada viu? a você, Agradeço gente. demais você. Ela foi difícil de chamar ela, sabia? É, né? Imagino. Foi preciso as Mentira, super férias. acessível. Me senti aluna. Você vai precisar das férias pra poder trazer ela, né? Ainda Super bem que a gente acessível. Só conseguiu. mandei no direct, ela falou, Ô, bora. Paula, é a Lídia. Eu falei, tá achando que eu não sei quem é.
Eu já vi ela falando, essa menina vai estar em todos os lugares, a gente nem se conhecia Você sabe pessoalmente. que eu vou te contar uma coisa. Nós fomos lá nesse evento que a gente foi, que a gente fez lá, e ela não riu, né? Lá em Bonito a gente foi. Ai, que horror, já tão risonha. Nós conhecemos. Pois é. Aí nós chegamos no negócio, tava todo mundo dentro da água, Lid chegou. E a gente não conhecia a Lidiane ainda. Ela chegou, tirou a canga e a gente começou a baixar, né? Eu te entendo, amiga, essa mulher é maravilhosa. A gente pensou assim, uma olhou pra outra, eu acho que assim, uma deu uma olhada pra outra e pensou assim, cara, toda bonitona assim e tal, deve ser toda narizinho empinada. Gente, nós amamos, aí virou família, já tá. É do povão, é acessível, é maravilhosa. Então, a gente ficou encantado. Já tava todo mundo. E a Que gente ainda tem legal. alguns casamentos pra fazer, né? Olha, eu não sei, A eu quero ir. Tatiana disse que já vem pra fazer uns casamentos aí. Quero ir nesses casamentos 2023. Olha, legal. Gente, ó, Paula, mas novamente, obrigada pela sua presença. Amei te conhecer pessoalmente. Já vamos colar aqui. Agora é colar pessoalmente, que a gente já se conhecia, né? Verdade, Dos grupos da nutrição. Mas, novamente, obrigada. A gente amou ter você com a gente aqui. E tanto que o papo rendeu, né, Rendeu Nid? demais, de verdade. Agora foi. Gente, a gente vai ficando por aqui, ó. Um beijo pra vocês, tá? Até a E próxima. como é que fala? Se inscreva no canal. A gente geralmente pede pro compartilha, convidado, né? mas fica à vontade. Por favor. É- Não, se inscreve no canal. Vai lá. Curte, compartilha pra Ativa o poder. sininho. É, Ajuda os meninos. Pede pros alunos da faculdade lá da aí, CDB. pessoal, ajuda aí a colaborar. A coordenadora já ajudou tanto eles, agora eles vão ajudar aqui a divulgar. Beijo, gente. Até logo, até a O Daniel próxima. tá cansadíssimo. Quando que sai?